são de outra pessoa. Mas essa pessoa não tava de férias? Eu Tava de férias. achava que tava de férias. Eu também achava. Mas eu recebi uma mensagem dizendo o seguinte: Leozinho, o meu aniversário de TC News, estando no ar ali na bancada, vai ser no dia 23 de outubro. Eu estarei de férias, mas faço questão de participar do Manhã e do Almoço de Negócios para comemorar meu primeiro ano de TC News. Coutinho, o seu pedido é uma ordem! Olha o Coutinho! Salva de palmas para o Coutinho! Muito obrigado! Aniversário de Coutinho na TC Muito obrigado News! a todos. Já passou um ano, Coutinho? Um ano. Você foi pra Ibiza e voltou? Não, na verdade eu já tinha, tá esperando. Eu pedi pra ele estacionar no Campo de Marte. Tá lá me aguardando. Vou dar uma corridinha lá e vou. Vai a pé, vai na corridinha. Lógico, né, cara? Coutinho, então você não chegou a viajar? Você deve viajar depois dessa comemoração depois. aqui. Eu vou primeiro comemorar com você, depois eu vou. E já tem o destino? Já tem o destino? Cara, o jatinho eu sei onde tava, pra onde ele vai? Não sei, cara, vai embarcar com um plano de voo aberto. Cola lá em cima eu decido. Coutinho, é uma alegria muito grande pra nós poder contar com você. Obrigado. Você se tornou amigo de todos nós aqui no dia a dia da cobertura e interrompeu o descanso merecido das férias para vir aqui. Mostra a consideração, o carinho que você tem pelo nosso trabalho e pela maneira como você se adaptou aqui ao nosso projeto, que é tanto nosso quanto o seu e de todos do TC. Então eu quero te cumprimentar, que você receba através das minhas palavras aqui o carinho de todos da equipe, dizer que isso é muito importante no nosso dia a dia. E que eu acho muito simbólico que você tenha feito questão de vir pra cá pra assoprar essa velhinha de um ano, que essa data se repita muitas e muitas Deus vezes. Quiser. Parabéns, viu, Coutinho? Eu te agradeço, Leozinho. Eu fico muito feliz. Eu acho que assim. Posso falar um pouquinho? Claro, deve, claro. Eu acho assim, irmão, olha só. Você sabe que eu vou agradecer, né? Mas eu quero agradecer, não por você ter deixado eu participar. Imagina. Mas eu acho que por tudo que você fez, né? Por tudo que a tua equipe faz, pelo que é a TC News, né? Você é um cara fantástico, pessoalmente, profissionalmente, fora da curva. Obrigado. Acho que você tá muito bem assessorado, né? O Diego tocou com maestria a tua ausência as 2 semanas, né? Assisti a Camila semana passada fazendo no tarde sozinha, cara, parei pra assistir, assim, encantei, né? O Moreno ali que me irrita, mas você sabe que eu gosto dele, né? Então, assim, cara, eu acho que você tá muito bem servido, assim, você tem uma equipe fantástica, você tem um projeto maravilhoso. Eu não tenho palavras por você ter me aceitado e poder ter curtido esse ano. Você sabe que o TC tem um efeito especial em mim, com entendeu? certeza. E agradecer a nossa audiência, né, que me aceitou. Eu queria agradecer a todos, assim, do fundo do meu coração, com a maior humildade do mundo, né, por esse ano que passou. E poder fibar e poder ajudar, né? A gente tá aqui para isso, né? Assim, eu acho que mais do que tomar as melhores decisões, né? Esse é o bordão, é transformar a vida de vocês. O TC News é um mar azul de abertura, de democracia, ou seja, né? Então é isso, eu queria agradecer, eu tô super feliz, eu tô super emocionado, eu tô super contente, né? Por vocês terem me aceitado, eu agradeço de coração tudo isso. E faço questão, cara, e vou estar sempre junto contigo. No que você precisar de mim, você pode contar comigo que... não sei nem o que falar, cara. Muito Coutinho, obrigado por me aceitar. Assim, a gente aqui te agradece. Eu acho que é um pouco inverso o raciocínio. Eu agradeço muito as tuas palavras. E você faz parte do time aqui há já 1 ano, com a convicção de que vai continuar fazendo enquanto tiver a fim de fazer aqui junto com a gente esse minuto a minuto, essa construção, e o carinho que o público construiu com você é a prova disso. Quando a gente faz de verdade, com amor, com paixão, com entrega, o público reconhece. E quando o público reconhece, as coisas fluem naturalmente. Coutinho, aguenta coração! Vamos falar deste dólar e deste índice futuro que podem estar emocionados como o Coutinho no dia de hoje. O dólar está avançando 0,52, R$ 5,729, o Indifut está recuando 0,80, 131.100 pontos. Ou seja, houve um encorpamento de baixa do Indifut desde a abertura dos trabalhos e o dólar deu uma encorpada de alta em linha com o que o overview sugeria. O que o glorioso Fibo do Coutinho diz para esses 2 ativos? Bora das fibadas. Vamos lá, lindão. Que bonitinho! Que bonitinho, gostei.
Olha só, pessoal. Bom, o seu Ernesto agora vai entrar na fase ruim, né? Ou seja, perdemos 133, vamos pro 131. Então o choro começa agora, né? O índice cota 131042, o objetivo desse cara é 127, conta rápida, temos 3.500 pontos de baixa. Então segura a onda, porque eu não tenho, quando eu dou uma olhada no gráfico, eu não tenho nada intermediário para segurar essa baixa. Então, a priori agora deve, com o rompimento do 131, deve descer. O dólar atingiu aquele 5,725 que eu vinha falando com vocês na semana passada. Então foi lá, bateu, caiu ontem, hoje lateraliza. Então já começou a montar um envelope de alta. Então assim, o dólar, ele tá querendo subir. Depois eu fico devagarinho pra gente ver quais são os próximos pontos, mas a priori vai retestar os 725, permanece com cunho altista pelo menos por enquanto. Então fiquem atentos, day traders de plantão. O índice me parece mais fácil em termos do day trade direcional baixista. O dólar ali dando uma cabeçada embaixo de uma resistência, eventualmente pode gerar um pouquinho mais de volatilidade. 9,8, dólar e índice e dólar passados a limpo. Este é o Marcelo Coutinho. Amigos, a gente tem nessa quarta-feira, até no tom da comemoração aqui do Coutinho, uma novidade para entregar para vocês na nossa programação. Por quê? Porque agora a ideia é que nós tenhamos todas as quartas-feiras a participação de um novo contribuidor do TC, pelo menos para vocês, telespectadores do Manhã TC News. Ele estará conosco ao longo das quartas-feiras, das 9 às 9h30. E é um cara de bagagem macroeconômica bem interessante, que também tem experiência gráfica. O Thiago Oliveira está na ponta da conexão, recebe o nosso abraço. Thiago, bem-vindo. Você viu que você chegou num dia emocionante aqui, né? Com o Coutinho comemorando um ano. E eu queria te ouvir primeiro sobre, desejando as boas-vindas a você, sobre o tempero macro, né? Brasil e internacional. Para dividir bem a pergunta, primeiro o Brasil. A gente está vendo uma curva muito esticada e um dólar muito esticado. Ninguém discorda. Mas ao mesmo tempo você não tem evidências suficientes para no curto prazo isso desesticar. Talvez a grande esperança passe pelo pacote estrutural de revisão de gastos. Essa é a fórmula e, portanto, o pós-segundo turno é chave. Bem-vindo, Thiago. Obrigado, Léo. Pô, falando, né, nas boas-vindas aí, na manhã TC News, né, que é novidade para mim, mas eu já estou no TC aí, caminhando para o segundo ano, né, estamos aí também prestes a completar aí aniversário na casa, né, a gente está todo dia na sala ao vivo, para quem acompanha a gente já conhece, e todo dia ali na comunidade, né, mas aqui pelas manhãs é um prazer aí fazer parte agora da programação. E falando, né, na bonita homenagem que fizeram pro Coutinho aí, pô, quase me emocionei também, Léo, quase escorreu uma lágrima. É isso. Bom, daqui a um ano é você. Daqui a um ano é você. Ele era o meu maior zicador, Léo. Cada papel que eu tava posicionado, ele ia lá e dava uma fibada, era só pra me assustar. Ele fibava e o papel caía, cara. Né, Coutinho? Ele parou de participar dos eventos de sexta-feira lá na sala ao vivo. Eu tenho culpa, cara. Eu mando comprar, o cara vende. Pô, mal, né, velho? Aí ele falou, não quero mais. Aí ele que se negou. Ele não participa mais. Cara, o Coutinho não podia ver um papel meu, ele... É venda. Eu falei, pô, Coutinho, mas olha no semanal, ele não, venda. Algo em 1 centavo. Experimenta teimar, né? Experimenta teimar com o homem aqui, né? Coutinho é compra, é venda. Lindinho, ó, é venda. Aí tu compra, ele vai lá e puxa a orelha, faz parte. BCE tá chamando aqui. O Thiago, deixei no ar o comentário do Macro Brasil. Você completa em instantes. O Diego tá pedindo passagem. Por quê, hein, Diego? Pois é, porque enquanto tem gente do BCE falando que 50 cortes está na mesa, tem gente falando o contrário. É o caso do Holtzman, também do BCE, dizendo que os dados atuais não justificam 50 pontos base de corte em dezembro, apesar de alguns colegas provavelmente pressionarem por um corte maior justamente na próxima reunião do BCE. Ou seja, temos já duas falas, uma mais a favorável a 50, outra não. Ou seja, tem debate, tem jogo ali. Vamos lá então, Thiago, eu construí aqui o cenário nacional. Você vê como é legal e por isso que a gente sempre sugere. Complete a experiência lá no ambiente do TC, lá no aplicativo, lá no site, lá na comunidade. TC News você vai deixar sempre como aba aberta do YouTube. E na comunidade você tem acesso à sala trading sem delay, tem acesso aos racionais. Quem está lá já conhece o trabalho do Thiago, que já participa há algum tempo também do Tarde TC News, então não é uma novidade para a emissora, mas no Manhã TC News passa a ser e é um novo convite para você acessar a comunidade do TC. O QR Code está na tela para isso, por R$ 79,90 você vira Master e consegue
consegue ter a jornada completa. Fala um pouquinho do teu racional, meu caro Thiago, sobre Brasil. Aquela organização que eu fiz faz sentido? Esse pós-segundo turno vai ser fundamental, determinante? Perfeito, Léo. Então, a minha cabeça, para o momento atual, né? Ontem me fizeram essa pergunta na sala ao vivo ali, na TC Trading, sobre, Thiago, mas que eu tava, né? Eu cheguei a comentar sobre a distorção, né, nessa curva de juros. Realmente me parece um movimento que já passou além do fundamento, né? Já tá, parece um movimento técnico e de fluxo, né? Não, ou seja, não tem ninguém na ponta contrária, né? Ninguém para aliviar esses juros, né? E aí alguém falou, Thiago, mas tu tá ali otimista para pegar ativos domésticos, né, sensíveis a juros, para pegar uma melhora, mas eu não vejo nenhum sinal, até concordo contigo, mas não vejo nenhum sinal. Eu falei, cara, eu sei de onde tu tá vindo, mas eu discordo apenas de um ponto. Eu vejo sim sinal, não do mercado, né? Uma coisa é o sinal que o mercado está dando. O mercado realmente não está dando sinal nenhum, nem técnico, nem de fluxo. A dinâmica continua a mesma, né, Léo? Juros para cima, alta infinita, né? Dólar também totalmente estressado, né? E quando a gente pensa num juros, né, para cima, caminhando, né, para voltar para as máximas, né? Projetando já juros lá para 13%, né? A gente imagina que isso, pelo menos para o dólar, vai aliviar o dólar, e não é o que a gente está vendo, né? O dólar também continua estressado e subindo, mesmo com os bancos centrais mundo afora cortando juros, ao passo que a gente aqui, né, Léo, está indo na contramão, subindo juros, ou seja, o diferencial de juros está cada vez maior, com a inflação controlada. Então é um negócio um pouco bizarro, realmente, né? Mas a gente não tem o que fazer, né? Ou vira torcedor, né? Ou a gente se ajusta. Então, para alocação de posição, de carteira, tem que se ajustar, né? Não pode fazer nenhuma loucura, porque o momento tá estressado, mas eu acho que tem oportunidades, assim, eu acho que tudo tende a ter um retorno à média, ou seja, esses juros, onde ele está, com o atual contexto que a gente tem, bancos centrais, principalmente o Fed, né? Cortando o Banco Central Europeu, acabou de comentar, né? Alguns estão, né, já querendo aumentar esse pace de corte. E o Brasil, o único país do mundo praticamente aí, não só não está cortando, nem sequer mantendo juros, né? O único país da América Latina a subir os juros, e não satisfeito com a recente alta que a gente teve de 0,25 no último Copom, né? Agora já está contratado mais altas e com pace maior, de 0,5, né? E com detalhe, hein, Thiago? Com detalhe de que a gente não sabe até que ponto vai. Então, você está chamando a atenção para uma descorrelação de ciclo monetário que isola o Brasil. Neste momento, é Brasil e Japão que estão endossando essa pegada de alta. Embora o Japão esteja fazendo isso com muito mais timidez e com muito menos outra convicção. Realidade, né, Léo? Outra realidade. O que há de comum é isso. São as únicas autarquias pelo mundo que estão acenando para possivelmente juros mais salgados. Eu volto com o Thiago em instantes para a gente falar de Estados Unidos. Quero muito ouvi-lo a respeito também. São 9h15. Coutinho, o dólar futuro agora está avançando 0,41%, R$ 5,723. E o Indifute acelerou a viagem baixa, renovou mínima há pouco, está caindo praticamente 1%, são 1.200 pontos a menos, 130.885. Vai, Coutinho! Então, olha só, Léo, o que eu vou fazer? Vou colocar um fractal aqui no meio, só pra gente enxergar o meio do caminho, tá? Então, olha só, pessoal, 130,925 cota, objetivo, curto prazo, 130,170, então eu tenho, conta rápida, 600, 700 pontos de queda para bater. Depois, a priori, desce livre. Tenho aqui várias figuras gráficas, todas baixistas, posso pegar pivô, posso pegar envelope, posso pegar o que for. Então, assim, o mercado ele é baixista, já está descorrelacionado do 133 lá em cima, que era o nosso ponto de venda. Nós já estamos falando de 131, 130,900 agora. Então, de novo, atento, principalmente quem está comprado em ativos correlacionados com o Ibov. O objetivo, falando de índice, 127 mil a priori mantém. Se quiser colocar algo no meio do caminho, 130.170 pontos. 9,16. Coutinho atualizando, sobretudo, a questão relacionada ao índice futuro. No dólar, você reforçaria algum ponto aí no 5,721? Então, o dólar, eu só coloquei aqui a próxima expansão do FIBO. Se tudo der certo, nós estamos falando de R$ 5,770, ou R$ 5,77. A priori, o candle de hoje já me favorece o envelope, mercado sobe, lateraliza, sobe. Então, o dólar não dá sinais de que vai cair.
ainda é muito incipiente, tem só um candle face a todo um movimento, mas se tiver que cravar agora, com essa lateralização, aguardemos R$ 5,770. Bom, o nosso chat tá abraçando aqui o Coutinho, comemorando muito esse primeiro ano. Engraçado, né? Você usou o verbo aceitar, não é questão de aceitar. Todo e qualquer bom profissional, com bons princípios, com bons valores, será mais do que bem-vindo aqui no nosso dia a dia. E eu também me sinto na obrigação de falar da pessoa que você é, porque o profissional todos acessam aqui, mas nós acessamos também a pessoa no dia a dia, nos bastidores, e você tem valores muito admiráveis, Coutinho. Obrigado, por irmão. isso a consideração de todos, e isso também contagia a tua atuação nos microfones. Para de chorar, não vai chorar. Olha só, a bolsinha de valores está aqui. Bravo, Coutinho. Cássio Cordeiro, valeu, Coutinho. O Marcos, parabéns, Coutinho. Marcos Itamar Rocha também está aqui. O Luiz Charles, Coutinho. Ah, tá falando aqui que você teve saudades da equipe em geral e do Moreno em particular, tá vendo? Ó, feliz aniversário. O Maciel Barbosa tá aqui, parabéns, lindão. O Roberto Fabi, parabéns. Edu Gaspar, deixa o like aí, meu povo. A Sheila, parabéns. Quem mais? A Ana Cristina, boa, Coutinho. O Bruno Vargas. Bolo de língua de gato. Seria o bolo mais coerente mesmo pro nosso Marcelo Coutinho. O Flashbull Scalper, beleza. Mr. Coutinho, grande Flashbull. Carlos Alberto Costa, parabéns, Coutinho, time TC. O Xin Xin Plim, Coutinho é mágico, parabéns. O Laerte Duran, parabéns, Coutinho, obrigado por tudo, felicidades. Olha o carinho da galera aqui, ó. O Fábio, parabéns a todos, TC News, vocês são feras. A Marilene, parabéns, Coutinho. O Diego, isso mesmo, Coutinho, estou há poucos dias no canal e tô gostando muito. Conteúdo totalmente indispensável para nós traders. Parabéns, Coutinho. Muita saúde, paz e prosperidade. A Flavinha Raul tá aqui também, mandando os corações dela. É a companheira do Coutinho. O Marcos tá na área, falei dele. O Júlio Vilela, enfim. A cada minuto que passa, mais mensagens bem carinhosas aqui para comemorar Obrigado, esse primeiro pessoal. ano seu na TC News. Boing. O Mauro Moura também tá aqui, ó. Bom dia, garotinho. Transmita meu parabéns ao Coutinho, grande figura e profissional. Vamos viajar, Coutinho, com o Diego Kerber, que vai falar de Boeing agora. A companhia divulgou seus resultados mais cedo, pois não? Pois é, e esse avião tá caindo, tá, Léo? Porque é o seguinte, Pelo no amor de terceiro Deus, trimestre... Não No fala terceiro uma coisa trimestre teve queda de 10,44, ou seja, um prejuízo de $10,44 por ação nos papéis da Boeing. Pior do que o esperado, que era um prejuízo também, só que de $10,33, ou seja, prejuízo pior do que o estimado. E a receita também veio abaixo, 17,8 bilhões de dólares, se esperava 18,23 bilhões, ou seja, a Boeing tá complicada, Léo. É, melhor dizer que ela tá complicada. Não, porque quando o papel vai bem, a gente diz que o papel decola. Quando vai mal, o papel pousa. O oposto é pousa. Se avião cair daí, Diego... Ou arremete, né? Arremete, voo, qualquer coisa. Agora... Tá felizinha, Os né? porcos também riem. 9h20. Vamos lá, o Thiago segue conosco na ponta da conexão no momento em que o dólar renova a mínima. 0,29% de avanço, é ainda um avanço, mas na menor magnitude desde o início do programa, R$ 5,716. O Ibovespa Futuro, este não, segue flertando com 1% de baixa, tá caindo 0,91%. Tiago, agora eu queria te ouvir sobre Estados Unidos e o chamado Trump Trade. Como é que isso tá no seu racional e como isso pode contagiar os ativos brasileiros? Que tipo de impacto você está trabalhando no curto prazo? Faltam menos de 15 dias para as eleições americanas. Perfeito, Léo. Eu até vou fazer um gancho, né? Eu ia concluir o raciocínio ali que eu estava falando antes sobre essa distorção aqui local, né? E aí a questão que eu discordei, né, do nosso cliente que perguntou, né? Pô, mas Thiago, não tem nenhum sinal. Só para concluir, eu vejo um sinal sim, tá? Não técnico do fluxo, né, e do mercado, tá indo na mesma direção, juros para cima, dólar para cima, ativos de risco para baixo, mas o sinal do governo, tá? Aí, Léo, eu não vou entrar em mérito político algum, né? Não estamos aqui para isso, nem é meu perfil. Mas, goste ou não, acredite ou não, acho que é aí que está o ponto-chave, o governo, sinal ele deu, o sinal de fumaça veio de Brasília, né, Léo? Que estamos preocupados, dá para ver que o governo está incomodado com a situação atual, ou seja, esses juros não é interessante para ninguém, né? Muito menos para o governo, né? Ter um patamar de juros e com a projeção de Selic, né, não tendo nenhum horizonte de curto prazo de que isso vai parar, né? Isso é muito prejudicial para o governo, então eles querem resolver. Aí,
eu sinto também uma mudança de postura até do Lula já dando mais carta verde pro Haddad. Não, vai, né? Faz o que tem que ser feito, né? Então, assim, tá sendo, acho que tá sendo mexido os pauzinhos, como a gente diz aqui, né? Então, aí muita gente fala, mas não vai fazer nada. Eu falo, cara, eu acredito que essa mudança de comportamento e preocupação já foi demonstrada, né? Esse pacote de medidas, e aí falta sair do papel, né? Aí é outro problema. Mas eu tenho, sim, confiança de que vai ser feita um pacote de medidas para se atenuar, pelo menos, né? Para arrefecer esse estresse, esse caos. Por isso que eu tô otimista aí para ativos sensíveis a juros, tá? Tô vendo oportunidade de opções aí, e talvez, quem sabe até, Léo, um rally de Natal, um rally de fim de ano, que sempre parece, quando a gente fala em rally com o mercado assim estressado, parece loucura, né? Mas, pessoal, o Papai Noel tá chegando, pessoal, vamos ver se ele vai ser gordo ou não, né? Se o Natal vai ser legal ou não, mas ano passado a gente teve um rally, e quando que esse rally veio? Todo rally, ele vem imediatamente após um momento de extremo estresse, porque faz sentido, né? Os ativos são dizimados praticamente, são comprimidos, né? O risco é um mercado de risk-off, ou seja, totalmente amassado, e quando essa mola descomprime, quando tem qualquer respiro de alívio de news flow, né? De notícias, um temor que saiu de cena, é uma mola comprimida que ela explode, né? Ela dá aquele salto, então acho que poderíamos ter um rally, sim, no menor alívio, né, desse ruído fiscal, né, uma medida de pacote de corte de gastos sendo aprovada. Então acho que eu tô, sei lá, posso ser um eterno otimista, iludido, né, alguns no chat podem até me chamar, mas eu vejo que a assimetria no momento é essa, tá? Mas, então, Thiago, eu não quero... Pode falar. Não, o que eu acho é que a tua perspectiva, ela não tá solta gratuitamente, né? Ela tem algumas evidências. Se essas evidências vão se traduzir num pacote concreto de uma revisão de gastos respeitável para assegurar mais saúde para a relação dívida-PIB, é uma segunda questão. Mas as evidências que chegam é de um Haddad e de uma Simone Tebet inaugurando de maneira forte a revisão estrutural dos gastos na retórica, de um Lula que, em princípio, até pelo silêncio, mais incentiva agora essa agenda do que desincentiva, e o mercadante acenando por uma preocupação estrutural fiscal e para a necessidade que o Brasil tem de focar na chegada ao grau de investimento, cuja receita está posta, vai ter que resolver o fiscal. Então, me parece que o teu racional, ele tem sim evidências em que pode se assentar. Se isso vai se traduzir ou não num pacote que convença, é uma segunda questão. Mas você tem, pelo menos, a retórica sugerindo que alguma coisa vai ser entregue. Agora, o oposto é verdadeiro, hein, Thiago? Se esse pacote decepcionar, aí o mercado pode desencantar, desiludir de vez, né? Já não tá... Iludido não está, mas o ceticismo pode encontrar mais razões. Tem esse alerta também. Por isso que a semana que vem é tão decisiva, né? Perfeito, Léo. O mercado ele tá totalmente cético, não querendo pagar na frente, né? E muito panicado, muito sensível, né? Notícias positivas, né, Léo, não tem feito preço algum. Mas qualquer mínima notícia negativa, o mercado ele panica, né? Os juros explode, dólar explode, bolsa, né, apanha. Então, assim, é um mercado, como tu falou, risk-off total, né? Então, aí é aquela sugestão, né, para quem quer tomar risco, vai, né, fica com a mira apontada, né, dedo no gatilho, esperando esse primeiro sinalzinho, assim, né. Eu falei ontem isso na sala ao vivo, né, aquele primeiro sinal de um mercado ficando risk-on. O que seria isso? Tu vê tudo confluindo, juros, assim, eu gostaria de ver um dia de juros dando aquele susto no cara que está tomado em juros, aquele dia que ele toma aquela pancada, né, junto com um news flow positivo, ou seja, tu vê o mercado reagindo a um news flow positivo, e aí aquela confluência de fatores, e ativos, né, sensíveis a juros, small caps, mercado doméstico, também reagindo, né, com esse news flow positivo, sendo precificado nos juros. Então, quando a gente tem esse primeiro sinal de tudo, aquele dia que é tudo direcional, né, esse é o momento que eu gosto de pisar no acelerador. É o que a gente fez ano passado, pegamos na veia aí, tá, o rally, e acho que vai chegar esse momento, tá? E sobre Estados Unidos, Léo, rapidamente,
Acho que a Bolsa Americana, eu não ficaria short, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta de tentar aí, o famoso, né, a gente chama de caçar topo, e eu entendo os motivos. Não sou um cara de fundamento, mas eu entendo que tá caro, tá um mercado, né, eufórico, né, múltiplos esticados, tudo mais. Mas a gente tem eleição no radar, como tu bem disse, né, Léo? E a eleição, cara, tudo pode acontecer. Eu diria que tem aí, não tem como cravar nada. Eu sei que tem, né, o Trump passou, né, a liderar em muitas pesquisas. Eu acho que tem sim chance de dar Trump, né, mas também não descarto a Kamala Harris, tá? Não consigo ver assim que já ganha essa eleição. E mesmo eu apostando em um ou outro, eu não consigo dizer, Léo, qual seria. E acho que ninguém consegue, né? Claro. A pessoa pode chutar, mas ninguém acho que teria convicção de dizer como os mercados reagiriam com um ou com o outro. Então, tu pode ter a Kamala Harris ganhando e mercado subindo ou caindo, né? Pode ser bom para emergentes, alguns argumentam, né? E tem os seus motivos, né? Por ser menos protecionista, né? O Trump, né? Tem essa questão com a China, né? Então, a China é um grande parceiro comercial do Brasil. Então, e aí a gente pode ter outro cenário. Trump vencendo, beleza. Mercados sobem? Talvez, acredito, né? Mas que mercados? Lá fora, Estados Unidos ou Brasil, né? Então, assim, são 4 cenários, pode acontecer tudo. Não basta tu acertar quem será o vencedor da eleição, mas como o mercado irá reagir, né? E qual mercado? É bom para a China, é ruim para o Brasil, é bom para os Estados Unidos. A única que eu tenho uma certa convicção, posso quebrar a cara, tá, Léo? É quanto ao Bitcoin e aos criptoativos. Esse sim, eu acho que é o famoso trade, né? É um dos Trump trades, né? Que acho que sim, esse sim tá bem dado, já que é o game aí, né? Da eleição americana. Perfeito, Trump já foi bem vocal, né? A favor de regulamentação amistosa para criptomoedas. Então, acho que e as criptos têm respondido muito bem a qualquer sinal positivo da campanha do Trump. Eu acho que sim, Bitcoin tende a se beneficiar muito, né? Termos talvez o início de um bull market aí nas criptomoedas, caso tenhamos a vitória do Trump. Tiago Oliveira estará conosco todas as quartas-feiras, das 9 às 9h30, e a gente vai poder aprofundar mais os racionais na medida em que esse movimento se repete. Tiago, muito obrigado, parabéns pela estreia e até a próxima semana. Obrigado, Léo. Prazer foi meu. Bom dia, pessoal. Tamo junto. E o Thiago segue à disposição na comunidade, participa também do seu Tarde TC News, mas está o tempo todo disponível na comunidade. Clica aí no link que está logo na descrição da nossa transmissão e você vai conseguir ser master por R$ 79,90. Meu caro Coutinho, dólar futuro, 0,50 de avanço, R$ 5,728. A curva de juros pedindo 5 pontos base e meio a mais nos prêmios. E o Ibovespa futuro caindo 1%, 1,01%, 130.795. Para que se tenha a dimensão, a mínima do dia foi no 130.745. Ou seja, nós estamos muito próximos da mínima e com a pegada de renová-la, mais para renovar do que se afastar dela. O Coutinho fala. Olha só, Léo, eu coloquei no intraday, gráfico do índice à tua esquerda, já tá montado, tá, pessoal? Cai, lateraliza, cai. O índice no intraday continua baixista, né? O senhor Léo tá correto, ele é mais para baixo do que retorno. Atento no rompimento 130.750. E aí continua descendo. Dólar do seu lado direito lateralizado. A figura, ela é o envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe. Então dólar a priori mais comprado. Objetivo do dólar a priori, de novo, R$ 5,770. 9h30, combina com Gabriel Junqueira. Em instantes a gente vai falar com o Gabriel, ele já tá aí na ponta da conexão. Então, meu parceiro, bem-vindo, bom dia pra você. Eu quero começar hoje falando de Marfrig, porque o BTG fez um relatório sobre os papéis de MRFG3, é o setor de proteínas que você também monitora de perto, e o que é que te chamou a atenção no material do BTG? Muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Diego, bom dia aos nossos telespectadores. Bom, foi um material muito relevante de Marfrig, eu acho que ele é importante para a gente olhar, Léo, porque Marfrig e BRF tem sido o grande destaque ali do setor de proteína, né? O setor de proteína animal que vem subindo mais de 100% nos 12 meses,
um setor que vem se destacando muito, e esses dois papéis, né, o que a gente chama carinhosamente de kit Molina, né, pelo acionista controlador, vem sendo um grande destaque, né? O que o BTG coloca, e aí é importante os nossos telespectadores também prestarem atenção, é primeiro, o case de Marfrig, que antes era um frigorífico como outro qualquer, se tornou extremamente complexo nos últimos anos, né? Isso acontece pela aquisição da BRF, né? Agora, a Marfrig ela se tornou uma espécie de JBS de tamanho reduzido, né? Com um setor multiproteínas. O deal da Minerva foi interessante para desalavancagem, mas não suficiente. E quando a gente olha o valuation da Marfrig hoje, 159% desse valor equivale à BRF, né? Então o mercado ele mal precifica o que a gente está vendo nas outras operações da Marfrig. Isso acontece por quê? Isso acontece porque o ciclo pecuário dos Estados Unidos hoje está muito complicado, né? Um ciclo que o arroba do boi permanece ali em valores muito elevados, né? Então ele permanece muito puxado. Essas empresas de proteína seguem performando muito mal, seguem com margem EBITDA complicada, e aí a Marfrig consegue performar porque ela está com a BRF, ela está com um setor de aves muito forte, né? Só que o setor de aves não vai continuar forte para sempre. Então isso é importante o nosso telespectador ficar aqui bastante consolidado para ele, que hoje muito do que está acontecendo na Marfrig é em função da BRF e isso pode ter vida curta, Léo. 9h33, obrigado ao Gabriel Junqueira. Vamos ao gráfico de Marfrig, você acompanhava no paralelo, agora o racional do nosso Coutinho. Bom, Coutinho, esse tracejado que você fez parece ser uma linha de tendência de alta que foi honrada. Você viu a esticada de Marfrig, depois uma longa lateralização, veio correção e repique. Como é que a gente explica os próximos passos pelas evidências que o gráfico sugere pra gente? Vamos lá, Leozinho. A gente tinha um SOP, um lateraliza, aí lembra, né? É o envelope, deu errado, virou pivô. Então ele vai, sobe, corrige, sobe. Marfrig tá um ponto de compra, o gráfico ele é melhor visto no semanal, porque ele tá muito grande, então agora ele fica mais didático. Marfrig para mim é um ativo de manutenção, cota, né? Fechamento ainda não abriu hoje, 1 no 441. Objetivos de Marfrig, o primeiro 1 no 535, depois vai a 1 no 820, esse mais longo. Se eu não me engano, na semana passada a gente inclusive falou desse relatório ou de algo que levava a Marfrig a R$18. Então, a priori, quem está comprado está bem comprado. A desaceleração do dia de ontem, ela não reflete muito, ela é um candle dentro de toda uma movimentação. Isso aqui pode lateralizar e virar um envelopezinho. Então, ativo de manutenção, 50 de vol, 70 de stop loss, call stop, e a priori vai empurrando. 9h34. Agora, o Gabriel, pergunta da Aline que chega aqui. A Aline sempre participa aqui do programa. Ela diz assim, no setor de frigorífico, fico sempre pensando mais nos papéis de BIF3. Salvo engano, mais cedo, ainda nesse ano, o Gabriel chamou a atenção para um descolamento dela em relação aos pares. Como fica essa distribuição? Faz sentido estar exposto a Marfrig e BIF3? Ou eu deveria escolher uma das duas? Pergunta da Aline para você. Bom, muito bom dia, Aline, muito obrigado pela pergunta. Vamos falar de BIF3, né? Então, quando a gente olha para BIF3, Léo, acho que é importante colocar aqui primeiro o deal, né? A gente falou desse deal, não estava falando da Marfrig, agora na perspectiva da BIF3, né? A BIF3 adquiriu alguns ativos da Marfrig, esses ativos não vinham performando muito bem. Quando a gente fala de performance dos ativos é geração de caixa, né? Então, ativos ali que vinham com uma geração de caixa bastante complicada e a Marfrig encarteirou e a Minerva encarteirou e ela coloca aqui que ela fará o turnaround desses ativos e entregará, né, uma performance mais positiva. O que acontece no case aqui da BIF que é diferente da Marfrig, por exemplo? Primeiro que a BIF não tem exposição ao setor de aves, né? Então, nas proteínas, o que tem performado bem são as aves, e aí, como ela não tem exposição, o resultado dela já vem um pouco prejudicado em relação a isso. Segundo ponto é esse deal que aumentou a alavancagem da empresa. Então a empresa agora ela está um pouco mais endividada, num cenário de juros maiores. Também tem uma incerteza sobre se ela vai conseguir ou não aumentar a rentabilidade desses ativos adquiridos, porque fica aquela pergunta, né? Se os ativos conseguem fazer o turnaround, por que a Marfrig não o fez, né? Então a gente tem a pergunta se a Minerva vai conseguir entregar esse turnaround, essa é a segunda pergunta. E também uma virada do ciclo pecuário aqui no Brasil. E eu acho que é interessante a gente colocar, né, o gráfico do arroba do boi, né, do BGI, para a gente ver. Por quê? Quando você tem um frigorífico, grande parte do custo da operação do frigorífico é
a compra de matéria-prima, né? Então é a compra do boi. E aí, quando você tem um arroba do boi que está subindo do jeito que a gente está vendo aqui, olha o BGX24 aqui mostrando uma força muito grande, isso pressiona um pouco as margens dos frigoríficos, em especial aqueles que operam no Brasil. Quando eu estava falando da Marfrig, né, uma das questões que pega muito na tese de Marfrig de proteínas, né, é a questão que o arroba do boi nos Estados Unidos segue em patamares elevados, né? Então ele deu uma fraquejada, mas ainda não caiu a ponto da gente ter uma geração de caixa nesses ativos. Então, quando a gente olha para a Minerva, ela acaba tendo um cenário de curto prazo um pouco pior. Houve um descolamento grande, é uma tese que pode dar um retorno, porém, a dúvida e a incerteza aqui é muito grande, então isso coloca um risco muito acentuado nos papéis de BIF3, Léo. 9h37, Gabriel Junqueira ao vivo conosco, é a melhor cobertura de mercado aqui na sua TC News. O dólar avança 0,50, R$ 5,728, o Ibovespa Futuro cai 1,03% e a curva de juros renova máxima intradiária em boa parte dos vértices, agora com 7 pontos base e meio em média. Relatório. Coutinho, vamos pegar o gráfico do boi gordo pra gente ver um clássico envelope de alta atrás de envelope de alta e o que a gente pode projetar, difícil que não seja outro envelope de alta. Enquanto você se ajeita aí, o Diego fala aqui. Pois é, porque tem relatório do Citi, cortando inclusive preço-alvo de Magalu de R$ 18,00 para R$ 11,50, mantendo recomendação neutra. Então, a gente pode depois comentar justamente sobre Magalu. Bora, partimos para MGLU3 na sequência. Tá aí o BGIX24, o contrato do boi gordo, é o gráfico diário. Clássico, envelope de alta atrás de envelope de alta. Vem aí mais a subida, né, pra gente colocar. Perfeitinho, Léo. 314 cota. Objetivo desse cara, primeiro, R$ 327,50. Depois 338, mais longo, 355. Então quem tá comprado tá bem comprado. Mercado sobe, mercado lateraliza, mercado sobe. Rompe com confirmação no pregão passado, a priori deixa subir. Tem no gráfico diário, atento, né, 12 de volt, se colocaria um stop na casa de 13, 14, então o stop iria lá para casa dos 300, o que eu acho muito. Então, eventualmente, um stop técnico na casa de 310 a 308, eventualmente cabe melhor. Coloca e vai empurrando. 9h38. Vamos lá, galera. MGLU3. Deixa eu ouvir primeiro os fundamentos com o Gabriel Junqueira. Você vê, o Citi enxerga que Magazine Luiza tem recomendação neutra, mas houve uma revisão baixista no preço-alvo. Bom, falar do varejo já é falar de um segmento delicado, para dizer o mínimo. Ele acaba sofrendo muitos efeitos cíclicos de uma economia. Quando a gente fala de varejo, com uma curva de juros que perpetua a Selic em 13% pelos próximos 10 anos, aí fica mais difícil ainda, né, meu amigo? Pois é, Léo, fica mais difícil ainda e eu acho que aqui no varejo a gente tem que separar dois papéis, né, dois grandes setores, né, então quando a gente olha para a Magazine Luiza, que é um varejo ali muito focado também na parte de eletrodomésticos, nessa outra parte também eles têm o Magalu Pay que está andando bem e tudo mais, é uma empresa que já foi a queridinha da Bolsa e hoje encontra muita dificuldade, né, muita dificuldade de geração de caixa, muita dificuldade de conseguir uma rentabilidade interessante. Porém, é importante colocar um asterisco aqui de olhar e falar assim, essa tese ela pode estar encontrando um fundo. Ela já caiu demais, acho que a empresa ela tem um acionista controlador muito forte, né, que é a família Trajano. A família já mostrou que quando precisa fazer um aumento de capital, quando precisa injetar dinheiro na empresa, ela vai injetar, ela já fez isso no passado. E tudo isso somado, coloca a Magazine Luiza como um case aqui da gente olhar e falar assim, será que já não caiu demais? Será que ela já não está marcando fundo? Né? Óbvio que pegar a virada é sempre muito difícil, porém, a gente pode colocar esse asterisco. E quando a gente olha para outros papéis de varejo, aqui trazendo Lojas Renner, acho que Lojas Renner é um bom exemplo, e C&A também, que estão mais ligados ao varejo de vestuário, o cenário é um pouco diferente. Já são empresas que estão ali num setup mais próximo de alta, empresas que têm entregado uma performance muito interessante e também operacionalmente têm entregado bem. Então o varejo como um todo, ele não está de tão mal assim, apesar dos juros altos, Léo. E isso guarda coerência com uma atividade mais forte, um aumento da renda, que os números vão sustentando. Por isso você fez questão de separar. Olha, há varejos e varejos. Vamos ficar com Magazine Luiza e Lojas Renner para complementar graficamente com o Coutinho. Por onde você começa, MGLU3 ou LRN3? Bora, vamos para Magalu, coloquei os dois lado a lado, como você pediu. Então, Magalu, se tá no fundo, assim, o Gabriel faz sentido, tá? Assim, eu tô bem baixo, quando eu pego o histórico do gráfico, eu tô abaixo, inclusive, da minha última referência.
Eu só ainda não tenho, graficamente falando, um sinal de reversão. Então eu tenho uma longa lateralização de 1 mês e meio, papel tangenciano R$ 8,93 e R$ 10,18. Vamos ver se esse cara eventualmente pegar, montar um pivô de alta, algo que o valha, um canal, uma harmônica e tal, a gente eventualmente pode pensar em fazer uma tese de Magalu, pelo menos aos meus olhos. L-REM na contraposição, lado direito. L-REM está dentro de um canal restrito 17,44, 19,36. O ativo sobe, lateraliza, sobe, ou seja, a figura ela é toda altista. No curto prazo, dias ou essa semana, deve cair até 17,44, respeitando essa harmônica de baixa. E aí, se você está comprado, eventualmente pode passar aí por um aperto de mais R$1 e alguma coisinha até no 7,42. No longo prazo, aí você tem uma figura que te coloca de uma forma melhor. Então, ficar atento. O que não pode é perder no 7,44, senão azeda. O painel Mover Pro destaca, embora sem urgente, trabalho dos gloriosos Luciano Costa, Luca Boni e Gabriel Ponte. Tava trocando uma ideia com o Luciano aqui, ele chamou a minha atenção para estes highlights. Simpar e Vamos aprovam documentos finais de operação entre companhias. As duas empresas apresentam novos termos para a transação após comitê independente. A proposta é de que a Vamos vai pagar R$1 bilhão por 51,2% da Automob. E a proposta inicial era inferior a isso, 35,49%. Simpar vai ter com isso 60,11% da Automob. Na proposta inicial, ficaria com 64,12%. Este é o novo consenso depois do comitê. A Simpar destaca, matérias sobre a operação da Vamos serão submetidas a assembleias em 22 de novembro. E ontem Vamos foi o segundo papel que mais subiu. Então vamos lá, vamos repercutir isso primeiro com a lógica dos fundamentos. Gabriel Junqueira, o seu comentário. Bom, Léo, esse deal, né, acho que ele é um deal bastante interessante. Eu vejo uma forma que a Simpar encontrou de ter uma desalavancagem, né? Então a holding receber ali um dinheiro para dar uma desalavancada, listar uma subsidiária que é uma subsidiária importante, que é a parte da Automob, e principalmente quando a gente olha para Vamos, né, dividir os dois negócios dela, né, que é o negócio de concessionária, que tem a sua sazonalidade. Acho que a concessionária ali, ela depende muito do ciclo agrícola. Agora, por exemplo, a gente está num ciclo muito negativo para o agronegócio, empresa entrando em RJ, preços de commodities baixo, margem do produtor baixa também, então isso afeta muito. E o negócio de aluguel ali, que é um negócio de margens mais recorrentes, de receitas melhores e tudo mais. Então, se fazendo essa separação dessas duas teses, acredito que deve aliviar muito para o papel da Vamos, né? Então, no geral, é um deal bastante interessante no meu ponto de vista. Porém, quando você tem deals, né, de partes relacionadas, você tem tudo isso, o mercado ele acaba levantando uma bola. A Vamos, ela já fez alguns negócios com a JSL também que não foram muito bem vistos pelo mercado, então ele acabou judiando um pouco dos papéis justamente por conta disso. Vejo que tendo uma saída que passe por uma assembleia, que tenha a participação dos minoritários de forma ativa, pode ser que a gente destrave muito valor aqui, Léo, até porque são dois papéis que estão muito amassados, muito mesmo, assim. Como os gráficos registram, não é, Coutinho? Vamos dar uma olhada? A gente tinha envelope de baixa, claro, sobretudo em um dos gráficos. Olha só o de Simpar. Cai, lateraliza, cai, confirma o envelope de baixa. Você até busca uma correção, vira pivô, mas depois cai e lateraliza. Então você tem esses envelopes de baixa iminentes ali. No caso de Vamos, também é um envelope de baixa. Mas o desenho dos candles talvez sugira uma dinâmica de reversão. Você explica pra gente o que esperar dessa dupla depois dos fundamentos que o painel Mover Pro trouxe. É você, Coutinho. Então, olha só, tá certinho, Léo. No caso de Vamos, mercado cai, lateraliza, sobe. Então, o que era envelope vira pivô. Vamos ficar atento, cota 6,23, né? Tá em leilão agora. Vamos, eu tenho uma venda a 6,30 e tenho uma venda a 6,69. Então, o ativo sobe confortavelmente nas últimas 2 semanas. 6,30 já é um ponto de venda, então quem está comprado cola o stop ou zera a critério. Se ficar, o papel pode ir a 6,69, mesmo raciocínio, zera ou cola o stop. Vamos, tem 37 centavos de volta, o stop vai para casa de 55 a 60 centavos. Simpar também está correto, cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai, lateraliza. Simpar está sentado em cima de um suporte a R$ 5,15. No curto prazo, ela faz uma figura de divergência, nota que eu tenho um sobe, lateraliza, então começou a montar um envelopezinho de alta, para mim é um ativo de manutenção. Compras a critério, para quem tem um pouquinho de apetite a risco,
eu ficaria um pouco mais tranquilo, a figura não é tão favorável, tem 18 de vol, 30 de stop loss. 9h46, o que é que vem por aí? Vamos se ligar nos destaques de agenda, tem muita coisa pra acontecer. O Diego Kerber, no entanto, pede passagem porque ele manda ver nos relatórios. Daqui a pouco a gente aprofunda esses tópicos da agenda. Relatório de quem? Sobre qual ação? Relatório de Genial e XP, tá? Genial falou de Banco do Brasil e Carrefour, e XP também traz visão sobre Carrefour. Sobre Banco do Brasil, a Genial reitera a recomendação de compra com preço-alvo no papel em R$ 34,00 e para Carrefour também reiterando a recomendação de compra com preço-alvo em R$ 10,50. No caso do relatório da XP, a gente não tem o preço-alvo, porém a visão é neutra da casa para Carrefour e espera margens ainda pressionadas. Bom, então Banco do Brasil e Carrefour foram os dois ativos colocados. Gabriel, rapidamente, tem algum comentário, alguma consideração a respeito desses papéis? Bom, Léo, acho que Banco do Brasil a gente precisa colocar aqui uma dúvida nesse resultado do próximo trimestre por conta do agronegócio, né? Então, a gente teve um evento muito forte no terceiro TRI, que foi a RJ da AgroGalaxy. Isso também, né, reflete ali nos pequenos, e o Banco do Brasil tem uma carteira de crédito muito exposta ao agro. Então, a gente pode ver, sim, um aumento da inadimplência nessa parte do agro por parte do Banco do Brasil, e isso pode atrapalhar um pouco o resultado do terceiro TRI, Léo. Acho que é um ponto de atenção. E para Carrefour, a gente ficar atento também como que ele está repassando essa inflação de alimentos, né? Então, o efeito da seca prolongada, das queimadas, isso gerou uma inflação de alimentos. A gente sabe que o business de supermercados é um business de margens curtas, eles têm muita dificuldade de repassar isso para o consumidor, e como que eles vão fazer isso nesse terceiro TRI em diante, para a gente ter uma ideia de como vão ficar as margens, Léo. Coutinho? BBS3 do seu lado esquerdo, em sua homenagem, da terceira não passa, da terceira não passou. Mercado cai, lateraliza, cai. Quem tá comprado tá mal comprado. BBS3 deve retestar 2623, objetivo desse cara 2551, 36 de vol, 50 55 centavos de stop loss. No caso de Carrefour, à sua direita, está sentado em cima de R$ 6,99, desacelera no dia de ontem. Pode dar uma leve repicada até 7,51, permanece baixista. Objetivo de Carrefour, R$ 6,14. 12 minutos para as 10 da manhã, se liga no que vem ainda pela frente na agenda de hoje. Daqui a pouco, antes de 10h45, às 10, Michelle Bowman fala. É Fed Girl indo a campo. Ela que foi a única que votou em favor de um corte de 25 e não de 50 pontos base na última decisão do Fed. Às 10h45 tem a decisão de juros do Canadá. 11 da manhã, Christine Lagarde fala. A confiança do consumidor é realidade na zona do euro. Tem Paulo Piketty no evento da XP e vendas de casas usadas lá pelos Estados Unidos. Não perca a hora, o Minuto a Minuto tá aqui. Às 11h30, os estoques de petróleo, e às 2, o leilão de Treasuries de 20 anos, às 3, o livro bege é destaque na abertura do seu Tarde TC News. Falas do Boy acontecem entre 15 para as 4 e 5h30. Às 4h30, Campos Neto tem reunião com investidores do UBS BB. Às 5, as falas do Banco do Japão através de Kazuo Ueda. E às 9h30, PMI Industrial, composto de serviços de boom lá pela potência asiática. 9h49, 11 minutos para as 10 da manhã. O dólar avança 0,46% a R$ 5,726. O Ibovespa Futuro cai 1,06%. Renovou a mínima intradiária em 130.705 pontos. Patamar do qual não está tão distante, Coutinho. O índice é o que eu falei, né? O índice está mais favorável para os day traders de plantão. Vou jogar rapidinho no gráfico de 4 minutos. Ó, tá bonitão. Envelopão, cai, lateraliza. O índice a priori é para baixo. O dólar não. O dólar tá ali, tangenciando 725, ó. Lateralizado, a figura é de cunho altista, ou seja, se for estar posicionado no dólar, esteja comprado. A priori tem que sair primeiro dessa lateralização, ponto de referência para saída, R$ 5,734,50, mas tá ruim. Eu, se fosse no day trade, eu ia pro índice. Bota exclusivo, dá trabalho para fazer, diria o saudoso Marcelo Rezende. O Valor Econômico apurou isso aqui, ó. A Azul trabalha com 2 propostas na mesa para levantar até $500 milhões. A captação de recursos é uma etapa importante para a empresa, uma vez que é a condição dada pelos arrendadores para que suas dívidas sejam convertidas em equities, ações. Vamos pegar esse gancho para ouvir o Gabriel Junqueira, que invariavelmente fala dos riscos atrelados ao segmento companhia aérea. Riscos invariavelmente autoexplicativos. O troço complexo, o modelo de negócio complexo é o de companhia aérea. A Azul está numa corrida para se capitalizar a fim de diminuir as alavancagens e responder às dívidas contraídas, não são poucas. O
O que você acha que essa manchete contrata para os papéis da companhia aí, hein, Gabriel? Ai, tá difícil, hein, Léo? A música já diz tudo, né? A gente olha para o business de companhia aérea, é um business bastante complicado, né? Então, acho que assim, a Azul tem feito, de certa forma, né, a lição de casa, tem buscado, né, os seus acordos com seus arrendatários, tem buscado diminuir seu passivo para operar. Isso tudo é positivo, sim, né? E aí abre algum tipo de margem para a gente operar um pouco de volatilidade no papel. Acho que é importante. Você vê com um papel que está oscilando muito, as opções acabam ficando bastante gordas, né? E isso gera aí bastante alternativa de posicionamento. Mas, de novo, aqui, para quem gosta, né, do setor de aviação, eu fico aqui deixando um carinho aqui especial para a Embraer, que eu acho que Embraer é o papel, né, não opera, mas é quem faz os aviões, e é um papel que talvez tenha um risco, um retorno um pouco mais adequado nesse cenário, Léo. Muito bem, meu caro Gabriel Junqueira. Vamos pro gráfico de Embraer, Coutinho. Você chegou, tá rápido aí, Coutinho. Embraer, ó. Embraer tá bonito. Mas congestionou, não congestionou? Congestionado, lateralizado, restrito 4518-5193, lateralizado. Eu falei que Embraer era venda em 49,35. Fique atento, o ativo desacelera no dia de ontem, tá? Tá em leilão. Então, ok, se não quiser vender no sentido de abertura, até porque eu tô numa região de venda, colo stop, que está alto, 1,65 de vol, 1,80, 1,90 de stop loss. Se continuar subindo, volta a retestar 5,193. 9h53, faltando 7 minutos para as 10 da manhã. Venham comigo aqui um rápido passeio por manchetes que nos ajudam a calibrar o ambiente macroeconômico e também geopolítico. Essa é uma delas. Mercados globais podem estar subestimando riscos geopolíticos, diz FMI. Num extenso relatório, o Fundo Monetário Internacional defende que o aumento das tensões geopolíticas podem estar subestimadas quando a gente pensa na precificação dos ativos. E convenhamos que quando você olha para a escalada de tensão do Oriente Médio e vê um petróleo que não chega nem em $80, como é o caso do Brent, inclusive caindo 1,5% hoje, de fato parece que está havendo uma certa desconexão. Sobre isso eu queria te ouvir, Gabriel, e sobre a exposição a papéis relacionados a petróleo como um hedge. Há quem diga, inclusive, que depois das eleições americanas, uma escalada pode aumentar. Porque uma escalada aumentando antes das eleições americanas poderia contaminar o processo eleitoral. E por isso os Estados Unidos estariam reforçando para os agentes envolvidos no conflito. Moderação, tenham calma, é melhor não escalar. Só que depois das eleições, esse pedido dos Estados Unidos, em tese, perde fôlego, perde força. Queremos te ouvir, Gabriel. Bom, Léo, invariavelmente aqui a gente tem um mercado que vai ser antes das eleições e um mercado depois das eleições, né? Isso é dado ali, que sabendo quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, a gente vai ter uma mudança de paradigma, né? Muito está se falando dos Trump trades, como que a gente poderia se posicionar, né? Dado que ele é o franco favorito. Porém, quando a gente olha para o barril de petróleo, Léo, é nítido que ele também coloca dois pesos e duas medidas aqui, né? Então, assim, você tem do lado da oferta, né, os riscos geopolíticos, né? Então, quando a gente fala de guerra na Rússia, guerra no Oriente Médio, regiões produtoras de petróleo que podem ser afetadas e que podem ali fornecer menos petróleo para o mundo, e isso tudo traz ali uma oferta mais restrita. Porém, o que poucas pessoas colocam nessa conta também, a gente vê poucos relatórios falando, o petróleo ele acaba sendo uma proxy de atividade econômica. E a gente até agora tem na China uma dúvida muito grande sobre como que vai ser a atividade econômica por lá. Se a China vai conseguir entregar o crescimento prometido, se a China vai ter estímulos. E se a gente não tiver uma China crescendo, essa demanda toda por petróleo não vai acontecer. Então, por mais que a gente tenha uma oferta ali que pode ter um problema ou outro, se não tiver demanda, se não tiver atividade econômica pulsando aqui, a gente não vai ver esse petróleo subir. Então, eu acho que você tem que olhar para esses dois lados. Muito se fala dos riscos geopolíticos, que é o lado da oferta, mas o lado da demanda também, ele acaba sendo prejudicado no cenário atual que a gente tem de muita incerteza na China, Léo. Interessantíssimo esse complemento, né? Olhar para as duas pontas de fato. A demanda com uma China engasgante, se é que existe o termo, não encorpa. Essa manchete aqui ajuda, do lado da oferta, explicar por que o petróleo a qualquer momento pode empinar. Israel confirma a morte de Hashem Safieddine, possível sucessor de Nasrallah, chefe do Hezbollah.
Safieddin era primo de Nasrallah e comandava o conselho executivo do grupo extremista que cuidava de assuntos financeiros e administrativos antes dos ataques israelenses contra o Líbano. Não está claro quando a morte ocorreu, já que ele estava desaparecido desde o início de outubro. O Coutinho estava de olho nos gráficos de petróleo, relacionados a petróleo, entre os quais Petrobras, está na tela Petri 4. Petri 4, o Beida mais cedo trouxe um destaque, está namorando com a média de 200. E aí pode ser um patamar interessante para quem quer ou especular no curto prazo ou montar uma posição mais estrutural. Mas o Beira também sempre alerta. Petrobras tem muito risco embutido. O gráfico diz o quê, Coutinho? Olha, Leozinho, Petro, eu pedi para vender no 3835, tá? O ativo cota 36 em leilão. O objetivo desse cara é 3583. O trade da venda de Petrobras terminou, tá? A venda foi aqui em cima. Atingiu a expansão de 161, então tá com belo de um lucro, então se quiser colocar no bolso, ok. Na segunda parte, quando o Gutzerávulo entrar, a gente pode falar eventualmente de uma extensão com algum tipo de proteção. Petrobras, o Beida deve ter falado da média de 200 como suporte, eu imagino, então ela deve estar vindo aqui por baixo e eventualmente, ok, você pode fazer, né, uma compra especulativa sobre suporte. No caso de Petro, você tem 3616, 3583, 3564. Então, eventualmente vai aqui, né, uma alta com sentido baixista, ok, né? Eu acho que pro trade de 38 com a venda, eu já acho que pode encerrar, a manutenção fica a critério. 9h57, amigos, só para esclarecer, já que o Gabriel até pegou a síntese do mercado pré e pós-eleições nos Estados Unidos, tem muita gente repercutindo essa manchete aqui, ó. Eleições americanas, Câmara tem 46 contra 43% de Trump em pesquisa nacional. Tenham cuidado, porque como a própria manchete já esclarece, é uma pesquisa nacional. E apesar de ser um instrumento relevante para você ver na nação americana quais as preferências e quais as variações percentuais, não é assim que o resultado sai. No fundo, nós teremos várias eleições estaduais que, na sua somatória, entregarão o vencedor. Se você tivesse, como no Brasil, eleições majoritárias nacionais, você teria provavelmente a Câmara com mais votos do que o Trump, se as pesquisas forem eficazes. A exemplo do que aconteceu entre Hillary Clinton e Trump em 2016. No absoluto, a Hillary Clinton teve mais votos do que o Trump. Só que as eleições americanas não funcionam no número absoluto de votos, e sim no jogo a jogo de cada estado e no número de estados, com os delegados proporcionalmente, em favor dos republicanos ou dos democratas, urna a urna. Então, por isso que esse infográfico, eu volto a apresentá-lo, fiz isso na segunda-feira, ele é importante. Esse é o jogo lá nos Estados Unidos, ó. Não importa que a Câmara tenha mais votos no absoluto, no país inteiro. Importa que a Câmara tenha mais delegados ou mais votos em cada estado-chave para ter mais delegados. E o jogo é 270 delegados para vencer. Veja que cada estado tem um número proporcional de delegados. Aqueles com maior população têm mais delegados para representarem esta população. E esses delegados é que estão em disputa. No entanto, a vantagem, quando este conceito é colocado na mesa, ainda está com Donald Trump pelos últimos levantamentos. O republicano tem 93 delegados solidamente, 38 provavelmente, 88 inclinados e 104 estão em disputa. Enquanto o Câmara tem 139 consolidados, 52 prováveis e 24 inclinados. Na somatória parcial das pesquisas, Câmara tem 215, Trump 219, para ser eleito são 270, a disputa está aqui, nos 104 delegados, que nos levam aos swing states, ou seja, os estados pêndulo, aqueles que não têm uma fidelidade pró-democrata ou pró-republicana e que podem variar de eleição a eleição, de pleito a pleito. Nesse levantamento aqui, o que a gente vê é o empate técnico entre os dois, mas uma ligeira vantagem pró-Donald Trump no 7. Wisconsin, Michigan, Nevada, Geórgia, Pensilvânia, Carolina do Norte e Arizona. Então, muita atenção para você compreender as chaves da eleição americana. Lembrando que a TC News estará com vocês no dia 5 de novembro, numa programação especial que vai ser feita mais tarde para a apuração americana iniciar. A gente não deve ter o desfecho do pleito na própria terça-feira do dia 5 de novembro, é mais lenta a apuração americana, mas nós estaremos aqui no dia da eleição americana para trazer a você todos os impactos de mercado. E neste domingo, segundo turno das eleições municipais, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos se enfrentando em São Paulo. E claro, olho também
nos outros municípios mais relevantes do Brasil em que tem segundo turno. Não perca, é a partir das 4 da tarde neste domingo, TC News com você. 10:01. Bom, eleições americanas destacadas. Meu caro Gabriel Junqueira, eu queria que o seu destaque final passeasse por algumas evidências. Evidências nacionais num aceno à agenda de revisão estrutural dos gastos. E por quê? Para alguns, estes acenos não são nada. E não deve pintar nada de concreto. Estes estão céticos e apostando contra. Para outros, estes acenos são fundamentais e são notícia, porque até aqui não tinham pintado. Não havia sido anunciado por parte do Haddad ou da Tebet uma agenda de revisão estrutural dos gastos. Há algumas semanas foi. Não havia sido anunciado pelo Mercadante, como ontem, que o Brasil tem um problema fiscal a enfrentar e que a busca pelo grau de investimento tem que ser o foco do governo. Para se chegar ao grau de investimento, a Receita exige organização das questões fiscais. Essa declaração pintou ontem. Como o próprio silêncio do Lula em relação a algumas pautas econômicas e, sobretudo, ao Banco Central, que também, de maneira concreta, está no ar. Para esta ala, essas evidências são suficientes não para ficar cego e achar que tudo vai melhorar de hoje para amanhã, mas para considerar que a agenda do governo está sim mais inclinada a uma revisão de gastos e a uma atuação na ponta das despesas, como até esta altura não havia acontecido. Como é que você está olhando para esse conjunto de evidências e qual que é o teu feeling neste instante, Gabriel? E aí eu peço para você uma transição, porque no Twitter eu vi você compartilhar um racional dizendo: quando vem opas, isso é sinal, costuma ser sinal de fundo na bolsa. E nós estamos vendo algumas possibilidades de fechamento de capital para empresas. Traz aí o seu olhar, é o seu destaque final, Gabriel. Bom, Léo, falando um pouco, né, sobre essa agenda de revisão de gastos, né, isso está sendo uma pauta ali a ser tratada após eleições, né, acho que o governo entendeu o recado das urnas, né, e agora ele tende a migrar para um centro mais pragmático. Isso vai ser muito positivo para o mercado, né, mas obviamente o mercado está tão cético, mas tão cético que só os acenos não são suficientes, né, então eles querem de fato o corte, né, eles querem, e o corte não pode ser de 15 bi, tem que ser um corte de 30 para cima, né? Então, querem cortes estruturais, o mercado está implorando isso, a gente vê na curva de juros e no dólar, né? Isso do lado do mercado. Eu acredito que o governo deve sim apresentar, até porque se a gente fizer uma análise bastante fria do que está sendo esses últimos 2 anos de governo, ele tem enfrentado muita dificuldade de deixar uma marca, de aprovar propostas, PECs, e o grau de investimento ele pode ser o grande legado desse terceiro mandato do Lula, caso ele consiga, né? Então, ele deve buscar isso no ano de 2025, até para usar numa possível campanha eleitoral em 2026, né? Mas é natural que a gente aguarde ali o término do processo eleitoral, seja aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. Falando um pouco das OPAs, né, o que acontece é que quando a gente vê que começa a ter mais OPAs do que IPOs, né, e até brinquei, IPO para mim eu nem lembro mais o que é um IPO, né, de tanto tempo que faz, né, que a gente teve um último IPO na Bolsa do Brasil, a gente nem se recorda como é que é o processo. E as OPAs, né, que são a saída dessas empresas, né? Então a gente está falando Santos Brasil e Wilson & Sons, são 2 empresas que acabaram com o setor, né? Então hoje, se o investidor brasileiro quiser investir no setor de portos, ele não tem mais empresas, né? Ele ainda tem, né? A Santos Brasil e a Portos estão listadas, mas estão em processo para sair da bolsa. Então ele não vai ter mais opções de entrar nesse setor. Isso é bastante significativo, né? Um setor relevante de um país exportador. Você não tem opções, né? Não vai conseguir mais investir via bolsa de valores. Isso é um sinal bastante sintomático de quê? De que hoje você tem mais opções na bolsa do que fora dela. E aí, geralmente, né, quando a gente lê os livros, e tem um livro muito legal, que é o mais importante para o investidor, do Howard Marks, que ele fala, quando a gente começa a ver esses sintomas, você pode estar marcando um fundo de mercado, e tudo que está nos mostrando ali, curva de juros empinando, dólar empinando, índice renovando mínima atrás de mínima, e as empresas saindo da bolsa, a gente pode sim, Léo, tá começando a entrar num processo ali de fundo e uma virada, não sei se de curto ou médio prazo, mas que a situação tá apontando para uma virada, ela tá sim. Gabriel Junqueira, meu querido amigo, um abraço e até amanhã. Eu que agradeço, Léo, um grande abraço para você, para o Coutinho, para o Diego e para todo mundo aí, até amanhã. Valeu, parceiro, tamo junto. E já estamos no mercado à vista. IRB. Com muitos highlights, eu já adianto a vocês. A corneta anuncia. Mercado à vista.
O dólar está subindo 0,27%, R$ 5,715. A curva de juros pede 6 pontos base a mais nos prêmios e o Ibovespa está caindo 0,50%, ameaçando perder os 129 mil pontos, está em 129.300. O Ibovespa Futuro abre os trabalhos do à vista abaixo dos 131 mil, embora tenha reduzido em partes o seu ímpeto de queda. Tem agora 0,87 de marcha ré, chegou a cair mais de 1%, está em 130.970 pontos. IRB é o destaque do Diego Kerber e coincide com o fato de ser o papel que mais avança na variação percentual no momento em que falamos. E RBR3 está avançando 2% a 43,28. O Barsi montou posição lá atrás. O Barsi é um monstro, hein? Nós tivemos resultados de IRB, é isso? Pois é, tivemos o resultado referente ao mês de agosto divulgado pela empresa, não é o balanço trimestral, tá? Então é um balanço especificamente de agosto e a IRB informou que teve lucro líquido de 29 milhões em agosto, de acordo com dados divulgados pela resseguradora ontem, tá? Isso representa uma queda frente aos 33,6 milhões que foram apurados no mês de julho, portanto, o mês anterior. Os prêmios emitidos somaram 299 milhões, enquanto os prêmios retidos tiveram 219 milhões de montante somado. Então, esta é a visão para IRB, com lucro líquido abaixo do mês anterior. Vamos ver como é que o mercado vai responder. Por enquanto, 2% de ganho, R$ 43,38. Bom, não vou saber o patamar exato em que o Barsi, junto à equipe dele, montou a posição em IRB. Mas quero acreditar que ele entrou bem lá atrás. O papel tá bem mais castigado. Vamos lá, Coutinho, graficamente falando, você traçou pra gente um canal de baixa. Isso. Será que essa alta pode romper o canal? É o que tá acontecendo agora. Ela tá tangenciando, tá na parte superior. Então, nota, eu tenho 1, 2, 3 toques. Hoje é um dia decisivo. Seja pelo canal, seja por 43,65. Então, o papel, ele é baixista. Fique atento, quem tá comprado. Sobe nos últimos 4 dias, mas a tendência é de baixa. E hoje e amanhã são dias importantes para ver se esse cara, rompeu, continuou subindo, ou o mais provável, continuar caindo, cujo objetivo é 3,818. Nós temos 10 horas com 8 minutos. Coutinho com a gente. O destaque de baixa, por enquanto, é CSNA3. Olha o minério de ferro chamando a atenção, baixista. 1,39% de recuo. Daqui a pouquinho a gente traz os papéis de Vale. Eles já saíram do leilão, estão caindo 1%, hein? Vamos lá, de CSN para Vale. Então, minério de ferro abaixo dos $99 em Singapura, queda superior a 1%, e esses papéis estão reagindo ao fato. O Coutinho traz pra gente o olhar para a CSN Vale. Pois não, Coutinho? CSNA tá tranquilão, olha só, cai, lateraliza, cai. Falei que ele era baixista, a priori deixa descer. O objetivo de CSN permanece R$ 11,01, não muda nada. Ativo de manutenção, quem tá comprado tá mal comprado, em 11,01, 10,90. Eventualmente começaria um repique de alta. No caso de Vale 3 também segue com cai, lateraliza, cai. Vale permanece. O objetivo de Vale eu vinha falando na semana passada, R$ 59,53. Deve ser o que vai acontecer. Vale, a gente também falou muito, Gutserávolo falou demais na eventual compra de put. Então, ficar atento, quem está posicionado em Vale, a priori, está mal posicionado. Em 59,53 a gente deve ter uma definição. Pelo envelope, Vale iria a 55,93, ou seja, seriam mais 4 centavos, R$ 3,50 de queda. Então, vamos ficar atento com esse patamar para ver se rompe ou se repica. 10 horas, 9 minutos. Vale e CSN passados a limpo aqui na nossa cobertura do mercado à vista. Vamos por pontos agora. Bom, certamente Vale é a que mais tira pontos do Ibovespa. Fato, 59,71 vai tirando 180 pontos do Ibov. Mas Petrobras não fica tão para trás se você somar a 4 com a 3. Nós temos 100 pontos a menos para o Ibov em função de Petrobras. Petri 4 está recuando 0,72%, R$ 35,84. Você fala, Coutinho. Então, olha só, pessoal, Petrobras é o que eu falei, né? Ou seja, vendidos a 3,835, ativo cota 3,583. A critério, a recompra do papel para encerramento da operação. Quem quiser permanecer, ok, tem novo repique a R$ 35,83. Esse é mais forte do que 36,16, então nota que é um belo de um suporte. Então, eventualmente, você...
O seu robô aí tá falando alguma coisa, é? A Siri ficou doida, A coitada. Siri ficou Perdoa, doida. gente. Estou com 10% de bateria. Esse Me é o robô coloque pra trader. carregar. É, o robô trader fica com ciúme. Você fica dando moral pra outros robôs ou robozetes aí, ó. É, meu pai santo. Pergunta Perdão. alguma coisa pro robô trader, ele te responde. Robô Trader, você acha o Léo Pinheiro um cara bacana, interessante? Fala um pouquinho do Léo Pinheiro pra mim, vai. Pai amado, Diga. Pai amado. Faz outra pergunta, Coutinho. Deixa eu te falar, você acha que o Léo Pinheiro merece um aumento de salário? Aumento de salário? Que se mudar a cor da grama, a vaca morre de fome. Vai, Coutinho, termina a Petrobras. Então, Petrobras é isso daí, pessoal. Vendidos a 3835, suporte 3583, encerramento da operação a critério, já tem um belo lucro no bolso. Manutenção desse cara, 3564, ponto final 3479. 10 horas 11 minutos. Vamos lá, amigos. Eneva. Se Petrobras e Vale estão tirando pontos do Ibov, Carrefour, IRB e Rente 3, os papéis de Localiza, estão contribuindo, claro que timidamente, frente ao peso que esses papéis têm na composição do índice, bastante inferior ao peso que Vale e Petrobras detêm. Carrefour sobe 4,25%, nós trouxemos destaques relacionados a CR e FB3 mais cedo, IRB já foi comentada, e Suzano passa a ser o papel que na segunda colocação, mais pontos entrega para o Ibov, subindo 0,40%, mas entregando 10 pontos. O Diego, no entanto, pediu passagem. Qual foi o papel que você destacou? Chamei Eneva, Léo, porque teve mudança de rating pela Fitch para AAA, ou seja, AAA Brasil para Eneva, tá? Essa foi o aumento, portanto, da classificação por parte da Fitch, mudança que decorre da geração de caixa pela atuação na geração termoelétrica da companhia, com contratos de longo prazo e receita fixa relevante para remunerar a parcela significativa da capacidade instalada, segundo o relatório. Obrigado, Diego. O gráfico de Eneve 3 está na tela. E aí me parece bem favorável com envelopes de alta, não? Positivo, Léo. A minha única preocupação é essa lateralização aqui que acaba depreciando um pouco o custo de oportunidade do papel também não subir. Então quem tá comprado tá bem comprado. Objetivo no 490, 15 de vol, 30 de stop loss. 10 horas 13 minutos. A gente pendurou aqui os papéis de Carrefour, porque a variação percentual deles vai chamando a atenção. O Carrefour está em 7,35, uma alta de 4,11%. Neste caso, um clássico envelope de baixa que vai tentando ser quebrado. Mas vai dar trabalho quebrar esse envelope, né? Falei agora há pouco, né? Esse cara tem um repique, falei que ele poderia ir a R$ 7,51. Então tá lá, bateu 7,51, é uma bela de uma resistência, apesar da alta de 4,53%. O papel, ele é baixista, quem tá comprado tá mal comprado, tem aí um certo conforto nessa alta, mas ficar atento, porque o objetivo de Carrefour é R$ 6,14. 10 horas 14 minutos, este é Coutinho ao vivo conosco. Vamos para um passeio das Blue Chips. Lembrar que Magalu teve aquela revisão de baixa no preço-alvo. MGLU3 está caindo 1,18%, R$ 9,19. O setor bancário vai chamando a atenção porque está todo no negativo. Banco do Brasil cai 0,42%, Bradesco 0,46%, Itaú quase 0,10%. E Santander é o que está mais no 0 a 0. Está caindo 0,02%. Praticamente não se mexe. Agora, BBAS3, você fez bem de ir para o gráfico, ele me chama a atenção porque não bastasse essa linha previsível, né, de queda, essa pegada baixista, você tem este candle de hoje, ó, brigando com o suporte que me parece relevante, Coutinho. É isso daí, ele vai retestar a terceira, né? Então caiu, foi na terceira, a terceira sobe, volta para a segunda. Figura gráfica extremamente bem desenhada, volta para retestar a terceira, 2623. Probabilidade tranquila. Esse cara ir a 2551, tem 36 de vol, te colocaria entre 45, 50, 55 centavos de stop loss. Vamos para o braço do povo, vamos passear pelo nosso chat aqui no YouTube e também pela interatividade no WhatsApp. A gente vai endereçando aqui as perguntas de vocês para o nosso Coutinho. O glorioso Ike Grafista traz um gancho de indústrias home, porque ele coloca: Home 3 reportou no terceiro TRI de 24, esse resultado saiu ontem, lucro líquido ajustado de 13 milhões e meio de reais, uma queda de quase 40% em relação ao terceiro TRI de 23. O investidor maromba, por sua vez, interrompe o supino e diz: Home 3 e um baita suporte no mensal. E aí não deixa de ser um gancho para você falar de
Home, tá aí, ó, Home 3, gráfico semanal. O Diego fez sinal, tem complemento? Tem um complemento, porque foi divulgado, né, o resultado trimestral de Indústrias Home e eu trago informações para vocês. É o seguinte, lucro da Indústrias Home caiu 48% no terceiro trimestre para 23 milhões de reais. Uma queda sobre os 44,4 milhões que foram apresentados no ano anterior. O faturamento da unidade de máquinas Burkhardt Weber teve uma queda de 44% no ano para 16,4 milhões. Mas, por outro lado, a receita da unidade de máquinas Home subiu 4,3%. Ok, vamos lá, graficamente, Home 3 na tela. Olha só, pessoal, no caso de Home, o suporte inferior é o mais longo, tá? R$ 9,65, ativo gap para baixo 5%, cota R$ 9,90. Quando você coloca o outro suporte, esse a 10,15, ele é o suporte mais próximo. Então nota que eu perco a minha base de suporte atual, vou para uma base mais antiga. Não é o tipo de operação que eu gosto, né? Ou seja, você está comprando praticamente aqui um gráfico semanal. Então é esperar esse cara a 9,65 para uma possível compra de esperar esse papel subir. Eu acho a baixa muito predominante. Então é o tipo de operação que se você entrar, você vai levar algum tempo para subir, a não ser que haja alguma notícia no papel ou algo que o valha. Quem está comprado está mal comprado. O ativo tem no diário 27 de vol, tem 35, 40, 45 centavos de stop loss. Ainda no nosso chat aqui, deixa eu ver quem é que eu vou chamar. O risco fiscal diz banco, eu acho que Bradesco é o melhor risco retorno. Vamos lá então. BBDC4 na tela. Você, Coutinho. BBDC4, quem tá comprado tá bem comprado. Falei que pode ficar. Me desagrada o tempo de lateralização e o custo de capital associado. O ativo tem objetivo no 595, cota 1 no 512. Pode ficar comprado, fica atento, tem 23 de vol, 40, 45 de stop. A única coisa é essa lateralização, assim como os em Minas, por exemplo, tá igual, essa lateralização excessiva que acaba fazendo com que o ativo acaba ficando pouco interessante em questão de que ele acaba não se movimentando e sua grana fica presa nele. Tirando isso, tá bem comprado, pode ficar. Vamos ver se Bradesco pega e descola. 10h18, como vocês sabem, estavam previstas falas de Michelle Bowman para a faixa das 10 da manhã. Mas como o Diego já adiantou, ela não vai falar sobre política monetária, tá bom, meus amigos? É em função disso que não houve até aqui nenhum highlight dessa natureza. Se algo mudar, claro, a gente traz aqui para vocês. Nós temos 10 horas com 18 minutos. Ah, chegou a fera! Bom, hoje em 3 tempos, hein? Foi tudo planejado, Guto Cerávulo. Ontem não foi possível fazer as 2 entradas, porque eu tava querendo que você fizesse 3 entradas na festa do Coutinho. Aliás, daqui a pouco a discoteca do Coutinho é de seu especial. 1 ano de Coutinho na TC News hoje. Alô, Guto Cerávulo, vamos pra floresta, a floresta está em festa. Vambora, quero saber dessa discoteca aí. Quero sair da selva e ir pra discoteca do Coutinho. Vambora. Pessoal, o Coutinho falou, né, sobre a nossa média, né, de 200 em cima do nosso gráfico. A gente comentou isso aqui ontem. Hoje perdeu, tá em cima de suporte. Pessoal, é o seguinte, o gráfico ele não tá bonito. Não dá para dizer que é comprado, né? É um suporte. Eu gosto de comprar em cima de suporte. Melhor forma de comprar em cima de suporte. Compra da ação, compra de put. De que ação que eu tô falando, pessoal? Petrobras, tá? Então vamos lá. A put de hoje, strike 36,15 é a Petro W409, vencimento para 14/11. 16 dias úteis para o vencimento. Comprando a ação, comprando a put, tá? Você fica aqui na casa de 36,79. Perda máxima de 1,74, ou seja, aguenta toda a defesa, o máximo que você vai perder é 1,74, porque se, né, no vencimento fechar para baixo, né, ou seja, pegou um sinistro, né, igualzinho comprar um seguro, a ação cair, não tem um problema, você exerce seu direito de vender a 36,15. E para cima, né, ou seja, acima de 36,80, que é seu custo, é ganho ilimitado. Tá? Então, a melhor forma de pegar a faca caindo, comprar uma média de 200, é comprando ação, comprando a put. Vamos lá. Esse é o Guto. Guto, são 3 entradas hoje, hein, Guto? Você se prepara. 3 entradas, essa foi a primeira. O Guto é a fera do mercado, tá com a gente aqui. 10 horas e 20 minutos. Como é que é? Guto é o cara. Ó, o Robo Trader. Tá com moral com o Robo Trader, Guto. Pode falar com ele, pode agradecer, Guto. Fica à vontade. Obrigado, Robô.
Olha, eu tô te observando, você vem entrando, tá com umas falas muito boas, muito engraçadas, mandando ver. É isso, você é o cara que sabe tudo. Foguete não tem ré. Só o do Elon Musk. Esse é o Robo Trader, 10 horas 20 minutos. Bom, é o seguinte, amigos. Em termos gerais, o Ibov está caindo 0,51%. O dólar está avançando 0,20%, R$ 5,711. E a curva de juros está pedindo 5 pontos base. Coutinho, revisita aí dólar e índice. O que a gente pode falar? Bora, vamos lá. Índice do seu lado esquerdo, o índice deu uma seguradinha agora, volta, ou seja, já me dá a presença de pavio inferior, que ok, denota venda, mas de qualquer forma volta um pouquinho. O mercado continua baixista, não muda meu racional, cota 1,31 no 135, coloca uma nova figura gráfica a 130,700, vida segue. No caso do dólar, o dólar do seu lado direito, apesar da baixa do dia de hoje, o dólar lateraliza. Então começa a montar um sobe, lateraliza, sobe. O dólar permanece com viés altista. Tracei uma expansão agora a R$ 5,770. Deve testar os 725. Vamos ver como é que evolui. Day trade, para mim, permanece melhor no índice. 10h22. Rapaz, a gente ouve cada coisa nesse estúdio aqui. Pois é. É bebê chorando, né? Eu ouvi um bebê chorando. Era som de bebê. O que é isso? Que bebê é esse, Coutinho? Sei lá, meu com certeza você não é, lindão. Meu, lindão. Não, não. Bom, vamos lá, vamos investigar. Me ajuda aí, Diego. São 10 horas Pode com deixar, 22 tô apurando minutos. aqui no paralelo. Ok. Nós temos 5 pontos base a mais na curva de juros e faz tempo que nós não falamos dela com você. DI 1F27 no radar. Quase em 12,9%. Olha aí, ó, tá no gráfico. Pois não, Coutinho? Tá feio, né? No sentido feio dessa alta desenfreada. Olha só, eu tenho sobe, lateraliza, sobe, ou seja, o índice, os juros aqui vai à vontade a 13,35%, cota 12,89%, já lateralizou, já montou 2 envelopes embaixo desse suporte, deve subir com certeza. Próximo objetivo, e aí sim vai ser um desafio, que é 13,35, que é uma terceira linha, ou seja, deveria chegar lá e deveria corrigir. A priori, sobe sem dó. 10 horas 23 minutos, mais pedidos da audiência. Deixa eu pegar aqui a participação da galera. O Ike, invariavelmente, ele traz alguns alertas gráficos. Ele tá falando aqui, açaí 3, tá beliscando resistência no intraday. Olha a resistência para açaí 3, no gráfico do Coutinho, aparece aí? Vamos lá, açaí bateu na terceira, não passou, repica, sobe, lateraliza, começa a subir. Como você pediu intraday, vamos dar uma olhada nesse cara e ver o que ele tá fazendo. Você falou de resistência no intraday. Isso. Então tá correto, olha só, a resistência você vai traçar ela aqui, e esse cara você vai pegar esse harmônico e esse harmônico. Quem tá comprado em açaí, eventualmente fazendo um day trade, tem uma vendinha no sentido de encerramento, venda no sentido de abrir posição eu não faria, tá? Porque o papel tem tendência de alta, você vai abrir uma venda contradirecional, mas está correto o teu raciocínio. 7,40 é uma resistência, tá ali testando ela, se subir, próximo objetivo, R$ 7,47. O Ike Grafista só errou uma vez na vida, quando ele pensou que estivesse errado. Grande Ike Grafista, tamo junto, Ike. É contribuidor do TC, hein? Comenta o seu glorioso almoço de negócios e também tá lá na comunidade do TC. Ei, garoto. Giovan Rodrigues tá aqui, o Rafael Augusto. Deixa eu ver. Patrícia, saiu algo de Uzi Minas? Olha, direto ou indiretamente acabou saindo sim. Por quê? Tá na tela aqui, ó. Supremo Tribunal Federal pede que CVM se manifeste em ação que pode afetar litígio entre CSN e Ternium. A disputa entre os dois conglomerados envolve a Uzi Minas. Briga que se arrasta há mais de uma década. Notícia desse dia 23, saiu agora há pouco, na faixa das 9h30. Isso pode ajudar a explicar essa queda um pouquinho mais destacada em relação aos pares da CSN, como também pode nos convidar a olhar para a Uzi Minas. Vamos para o gráfico de Uzi 5? O que você pode falar aí, hein, Coutinho? Olha só, Léo, Uzi Minas, para mim, tá com a mesma figura gráfica de Bradesco, né? Então eu falei que podia ficar comprado. A priori, tudo sob controle no sentido do envelope de alta, só que, de novo, me desagrada essa longa lateralização e o papel não anda. Então começa a ficar desinteressante nesse sentido. Figura gráfica também não é das melhores. Quem está comprado, ok, se quiser permanecer. Eventualmente, eu já buscaria uma nova opção.
10 horas 25 minutos. O Diego tem um complemento relacionado aos Minas. Eu trouxe um fato de hoje, mas ele tem um fato de ontem que complementa a nossa história aqui. Pois não, Coutinho? Ou Coutinho, pois não, Dieguinho. Pra mim é uma honra. Uma honra com o Coutinho. É o seguinte, a Uzi Minas confirmou ontem, Léo, que a BlackRock, né, gestora famosa aí do mercado financeiro, vendeu ações preferenciais da companhia e passa a deter agora aproximadamente 27 milhões de papéis preferenciais classe A, ou seja, os em 5, representa aproximadamente 4,92% do total de ações desse tipo da companhia. 10 horas 26 minutos. Boa, Diego. Vamos lá, amigos. Estou de olho ainda na composição, variação percentual. Olha, tivemos uma mudança entre os papéis que mais caem. Agora a Bradespar, que tem muita exposição a Vale, mas Eletrobras, Coutinho, é o papel que eu gostaria de aprofundar contigo. Tá ameaçando perder os R$38. E aí? Bom, vamos dar uma olhada no gráfico. Gráfico tranquilão, até um pouquinho sujo, deixa eu só limpar ele um pouquinho para ficar mais fácil. Pronto. Mercado cai, lateraliza, vai descer. Cota 3803. Objetivo desse cara, 3649, 3494, 3402. Tá comprado, tá mal comprado. 56 de vol, 80 a 85 de stop loss. 10h26, o Guto Cerávulo traz a segunda entrada dele agora na nossa cobertura do mercado à vista. Central TC Investimentos, a Floresta em festa, nesta grande realização. Um ano de Coutinho na TC News, nosso querido amigo. Guto, eu nunca vi isso. Bicho, ele interrompeu as férias para comemorar aqui. Brincadeira. Vamos lá, Guto. Sensacional, pô, maravilhoso. Pessoal, seguinte, existem duas maneiras de vocês montarem defesa, né? Então, Petrobras, tem gente que está comprada, quer defender, tem gente que quer entrar agora. Bom, eu dei a primeira entrada para quem quer entrar agora, compra ação e compra put. Agora, se você quer defender, você pode fazer da seguinte forma, ou comprar uma put ou vender uma call. Qual a diferença? Quando você compra uma put, você paga valor tempo, né? E você põe dinheiro. A defesa ela é completa. Agora, se você vende uma call dentro do dinheiro, o que seria dentro do dinheiro? Olha aqui, ó. O papel agora está 35,79. A gente está falando de uma put de strike 34,15, ou seja, dá chance, né? Se fosse exercício hoje, haveria exercício nessa posição. Estou falando aqui da Petrobras K 389, tá? Então, se você vender isso aqui, o que acontece? Você ainda ganha 1,67 se ficar acima dos 34,15 e você defende a sua posição 6%. Por quê? Nesse momento, olha lá, ó, seu custo ficaria em 36,61, tá? Então, quando você vende a call dentro do dinheiro, você defende, tá? E aí o que acontece? Essa call, ela tem um delta de 80. Para quem não sabe o que é delta, a parte técnica, tá? Vou explicar de forma bem rápida. Seguinte, se o ativo cai R$1, tá? Essa opção ela vai cair 80% desses R$1, vai cair 80 centavos. Então você vai ficar exposto somente em 20, tá bom? Vamos lá para a nossa próxima terceira entrada. Maravilha. Guto Cerávulo ao vivo conosco, Central TC Investimentos. Volto já com o destaque final do Guto. 10h29, tá chegando a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. E aí nós temos alguns papéis com o gancho da temporada de balanços para o Coutinho Fibá analisar. Antes dá tempo, né, da pergunta aqui, de mais uma pergunta do nosso chat. Deixa eu ver aqui, ó. Quem é que eu vou chamar? A Jofranci. Tá pedindo SIMH3. SIMH3. Vamos lá, Coutinho. Simpar tá lateralizada. Olha só, a gente falou dela um pouquinho, né? Ela vem numa longa toada baixista. No curtíssimo prazo, ela fez um sobe e lateraliza. Falei que pode ser o início de uma reversão. Então, assim, se você tá comprado, você começa a ficar numa situação mais favorável. Em relação ao seu histórico, aí não, aí você ainda tá tomando um calorzinho. O papel pode subir. A fibada pode ser, não é o ideal, mas vamos fazer uma fibadinha curta, R$ 5,60, R$ 5,78, R$ 5,93. Alguém pode me explicar o que é essa criança, por favor? Eu vou ter que investigar. Daqui a pouco eu procuro detalhes. Mas é criança, eu não tô louco. Isso é criança, não é criança? Eu quero saber qual é o bisu que o Moreno tá animadinho comigo. Olha lá, é bebezinho. Tá falando. Tá falando. A gente vai investigar. São 10h30. Pois é. Abertura do mercado. Só um minutinho, baby. Só um minutinho. Baby, eu vou abrir os Estados Unidos lá, o mercado à vista, mas eu
eu já caço você aqui, que eu preciso encontrar, tá muito estranha essa história. A terra do Tio Sam abre os trabalhos para o mercado à vista e nas seguintes condições. Deixa eu contar para vocês aqui. Tabela da volatilidade vai pintar na sua tela. Esse DXY, vou te falar, viu? Tá quase em 104,5. Chegou a tocar hoje de manhã em 104,500, agora 104,433. O VIX está acelerando, encorpando um pouco mais, quase 3% de avanço, 18,74. Yields de 2 anos em 4,05%, uma alta de 2 pontos base. Yields de 10 com quase 4 pontos base a mais nos prêmios, retorno médio de 4,24%. O Diego tá de olho no Dow Jones, no S&P, no Nasdaq e no Russell 2000 futuros, pois não, Diego? Todos eles para baixo, tá, Léo? A abertura do Dow Jones aponta para queda de 0,59%, 42.673 pontos. O S&P 500 está caindo 0,33% nos 5.831 pontos. O Nasdaq recua 0,42% nos 18.494 pontos, enquanto o Russell 2000 também está no vermelho, com queda de 0,41% nos 2.220 pontos. Direto para 7 magníficas que mostram mais cor vermelha do que verde. Microsoft avança 0,53%. É o primeiro papel que eu gostaria que o Coutinho analisasse. Ontem avançou, tá agora em 0,35% de ganho, continua o avanço. A discoteca do Coutinho abre os seus trabalhos. Apple cai 0,60%, Nvidia tem recuo de quase 2%, Google tá avançando 0,30%, Meta 0,43%, Amazon tem queda de 0,50%, Tesla 0,26% de recuo. Vamos lá, Microsoft e Nvidia. Pois não, Coutinho? Vamos lá. No caso de Microsoft tem uma primária de alta. Microsoft, não me recordo se eu chamei uma compra a 417. Sobe, corrige, sobe. A alta gera uma complexa, ok, tá? Deixa subir. Cota $429,50. O objetivo de Microsoft, 441. Olho para a Nvidia. A Nvidia tá sensacional, é o meu presente de um ano. Nvidia, lembrando, falei para tomar ela a $119. Falei que você tinha uma venda a 136 e uma nova a 142. O ativo cai no dia de hoje. Quem quiser permanecer vai tomar um calorzinho. Objetivo final, $151,05. Stop na casa de 3,82. Perdão, vol na casa de 3,82. Stop na casa de 4 a $4,20. 10h33. Vamos lá, o Daniel mandou no chat aqui que fez um pedido pelo Zap e era sobre Estados Unidos. Reforça aqui, meu amigo, reforça aqui pra gente endereçar pro nosso Coutinho, tá bom? E em relação aos resultados, hein? Deixa eu ver qual o papel que eu vou destacar. Coca-Cola divulgou o resultado, o Diego trouxe mais cedo. Vamos lá para o gráfico de Coke. Pois não. Vamos lá. Coca-Cola você tem, né? Bateu, na terceira, da terceira não passa, da terceira não passou. Então o ativo tinha $72,64 como objetivo de venda. A Coca-Cola foi lá, bateu na terceira linha e aí Coca-Cola virou. Esse FIBO a gente pode facilmente eliminá-lo. E aí você faz o seguinte, você vem e faz essa fibada aqui. Ela já é uma fibada de baixa, você tem pivôs e envelopes de baixa. A fibada é daqui para cá. Coca-Cola é um ativo de manutenção, sobe no dia de hoje, mas é baixista. Objetivo de Coca-Cola, $65,33. 10h34, agora sim, achei aqui o Daniel, ele tá pedindo, vamos ter que escolher uma aqui, FXI. China Large Cap. FXI. Dá uma olhada nesse indicador. Bora. Pois não. Falei dele na semana passada, tá? Esse cara tem uma compra a $29,52, cota 3225. A mecânica desse ativo é a mecânica de vale, tá? Então se você olhar para esse gráfico e olhar para o gráfico de vale, é a mesma leitura. O ativo cai, o ativo lateraliza, ele pode descer, vale já tá mais adiantado, a vale já caiu. Esse cara pode descer, tá comprado, tá mal comprado, fica atento. Se esse cara sobe acima de $34, ok, ele vai quebrar um pouco o meu movimento. Por enquanto, permanece baixista. Objetivo $209,52. 10h35. Brasil, como é que é a abertura do Avista lá nos Estados Unidos Brasil mexeu com o Brasil? Bora, Brasil! Ibovespa, por aqui, amigos, o Ibov tá caindo 0,49%. Nós temos o dólar avançando 0,41, R$5,723, voltou a dar uma encorpada. E a curva de juros tem 5 pontos base a mais nos pedidos de prêmio. Toca a discoteca do Coutinho! Olha aí, agora
Together! Sucesso Coutinho. das discotecas, Coutinho. Na minha época, hein? Da sua época. Na minha época, hein? E aí a pergunta do JPS, meu amigo aqui, ele diz, Leozinho, dá uma olhada em Suzano, Susbi 3. Vamos lá, Coutinho. Suzano na tela. Double clique nesse cara, deixa ele ler e a gente faz um zoomzão. Suzano, lateralizado, restrito 5.2 e 5.7. O ativo ele é no seu macro altista, então sobe, lateraliza, sobe. No curto prazo, esse cara tem um pivô de alta, a fibada é daqui para cá. Suzano tá fora de ponto de compra, ele é um ativo mais de manutenção. Objetivo desse cara, R$ 59,60. Objetivo secundário, R$ 61,59. Eu vou dar um murro nesse rapaz. Porque eu preciso ver onde é que tá essa criança. O Guto Serávulo traz o seu destaque final. Pois não, Guto. Que isso, Coutinho? Querendo agredir, Coutinho? Ah, esse Moreno é muito folgado, cara. Vai lá. Deixa ele. Vamos lá. Pessoal, o seguinte, melhor forma de pegar, tá, a faca caindo. Tá falando aí de Vale tá próximo, depois o Coutinho pode até olhar, pegar todo o movimento, tá próximo de 61.8, não tá lá, não está lá, tá? Está próximo, deixa eu botar o gráfico, vai. Vamos pegar aqui, pronto, tá aqui, ó. 61.8 na casa de 59,26, tá? Então, para pegar a faca caindo, eu sei que todo mundo gosta de Vale, todo mundo gosta de commodities. Vamos lá, qual a melhor operação? A melhor operação é comprar Vale e comprar a put W615, tá? Entra travadinho, tranquilo, comprou ação, comprou a put, o strike dela é 5976, uma at the money, você vai gastar nisso daí 61,10, perda máxima de 2,10%. Acima de 61,10, você tá com caminho livre, é alta infinita, para o alto e avante. Pessoal, fico por aqui, Coutinho. Quero te desejar aí felicidade pelo seu primeiro ano aqui na casa. Você é um companheiro de longuíssima data, um parceiraço que eu ganhei pra vida no mercado. Leozinho, Léo Pinheiro, Diego, um beijo no coração a todos os nossos ouvintes. Faca na caveira, dinheiro na carteira. Obrigado, irmão. Neles. Tamo Vambora. junto. Obrigado. Valeu, Guto Serávulo participando com a gente, trazendo os destaques hoje em dose tripla. São 10h38, bora lá com mais pedidos da nossa audiência. Take On Me no plano de fundo, enquanto nós temos o pedido aqui de Lojas Renner, apenas para reforçar, é a pergunta do Diego. Olha só, meu xará, muito bom dia para você, DDD 16, o nosso querido Diego, perguntando, Coutinho já voltou das férias, ele veio dar uma palhinha só, para comemorar um ano de TC News aqui com a gente. Vai lá, Coutinho, dá uma olhada em Lojas Renner. Tá na tela, olha só, Diego, fazendo harmônica, faz topo, faz fundo, faz topo, faz fundo. Então, não tenho figura gráfica, deveria corrigir a Uno 744 para iniciar a nova alta. Tá comprado, vai tomar um calorzinho. 39 de vol, 50 a 55 de stop loss. Perfeito. Ô, Coutinho, o Carlos André também mandou mensagem aqui, até mais cedo no nosso WhatsApp, tá querendo saber de Sequoia. SEQL3 é o ticker, tá querendo saber a análise e os próximos passos para o papel. Grande abraço por Carlos André. Vai lá, Coutinho. Vamos lá. Sequoia tinha um envelope de baixa, mercado cai, mercado lateraliza, mercado caiu. Bateu no suporte a R$ 3,09 e subiu. Toda essa figura gráfica eu já posso eliminar. Eu vou fazer a exclusão por completo para a gente poder olhar com calma o gráfico. O próximo fibo de Sequoia, você vai fibá-lo daqui de cima e trazê-lo até aqui embaixo. Sequoia tem um ponto de venda a R$ 5,54, muito por essa alta aqui, que provavelmente é um efeito externo, deve ser notícia ou algo. O ativo bateu hoje, máxima R$ 5,49. Faz aqui, lógico, o mercado acabou de abrir, vamos ficar atentos nessa característica, que é esse candle. A priori faria um candle de reversão, poderia fazer uma venda. Se você está comprado, você deve planejar uma estratégia de saída, vende tudo, vende metade, estopa a diferença. Vamos lá, Coutinho. Ó, o pessoal tá querendo saber de PK3 e realmente chama atenção. Tá tocando o máximo intradiário agora, R$ 3,33, 3,42% de avanço. É tanto a pergunta no nosso WhatsApp, do nosso querido ouvinte, DDD 16 também, o Rodrigo Espin,
que estava perguntando aqui no nosso WhatsApp. E também é a pergunta do Boulevard Nordeste, lá no nosso chat do YouTube. Então vamos dar uma fibada em Pão de Açúcar. Olha só, Tecar 3 montou uma figura de reversão, né? Então, só para entender o contexto, vem da sua baixa, lateraliza, entra em acumulação, que é o termo técnico disso, e agora começa a subir. Então, o Tecar 3 não é um ativo de compra porque está dentro de um canal, mas é algo que deve ser extremamente bem observado, porque começa a montar todo o seu processo de alta. Então, compras a critério, eu falo a critério porque, de novo, tá dentro de um canal, enquanto não sair de 3,46 eu ficaria fora. A partir de 3,46, ok, as compras são particionadas por causa do tamanho do movimento. Quem tá comprado passa a estar bem comprado. Objetivo 389, 416, 460. Perfeito, Coutinho. Mais um pedido da nossa audiência. Vamos pegar aqui. Olha só. Tem outro Marcelo Coutinho aqui no nosso chat pedindo Raiz 4. Com ou Coi? Coutinho. Marcelo Coutinho. Não, porque eu tenho um aluno que chama Marcelo Coitinho. Sério. Aí eu pensei que era ele. O que ele pediu, Lindão? Pediu Raiz, hein, Coutinho. Vambora. Raiz 4. Vocês estão tudo alegrinha, né, meu? Deve ser a minha presença, é isso? É a sua presença, Coutinho. Você traz felicidade pro ambiente. Amém. Vamos lá de Raizen, então. Raizen, por falta de um, tem 2 pivôs de baixa. Raizen eu cantei venda a 2,92, 2,89. Raizen cota 2,82, objetivo 2,67. Tá sentado aqui em cima de um suporte, mas tem pouca interferência. Então, quem tá comprado, tá mal comprado. Objetivo desse cara 267, 009 de vol, 20 de stop loss. Muito bem. 10 horas e 42 minutos, amigos. Eu ainda não encontrei... Tem uma criança nesse estúdio aqui. Esses sinais... Olha lá. Tá. Olha. Não é por... Não! Olha aqui! Achamos a criança! Não é possível! Achamos a criança, que na verdade é uma homenagem a você. Por quê? Porque você, no fundo, atua do ponto de vista gráfico e fibonático como um pai para tantos traders. Então nós estamos inaugurando hoje, como um símbolo desse seu primeiro ano na TC News, a Fiboninha! Olha aqui! É a Fiboninha! E quem vai cuidar da Fiboninha é o Coutinho! Salva de palmas para o Coutinho! Aqui, ó! O Coutinho e a Fiboninha! Ah, que bonitinho! Conversa com ela, Coutinho! Vai ser uma grande fibadora, vai ganhar muito dinheiro. E vai ter muitos alunos. Obrigado. Aí, ganhou a Fiboninha. Você fica à vontade para trazê-la quando você quiser aqui, porque ela vai passar a ser uma personagem na nossa cobertura também, né? Qual o primeiro conselho que você daria pra Fiboninha? Cuidado com o Léo Pinheiro. Sem a menor dúvida. Sabe o conselho? Sem a menor dúvida. Coutinho, meu querido amigo, nós estamos chegando ao final aqui do tempo da sua participação. O Alex Martins vai voltar. Bom, foi muito especial te ter de volta. Você gentilmente sugeriu, né? Nós jamais proporíamos isso. Você propôs interromper as tuas férias para comemorar esse primeiro ano de TC News, que eu faço voto seja o primeiro de muitos anos. Obrigado. Que você continue com a tua capacidade técnica, com toda a bagagem que você tão bem transmite para o público no dia a dia, mas acima de tudo, que você continue sendo a pessoa que você é e que tanto nos inspira como bom companheiro aqui do dia a dia, que você sabe que é. Então são as minhas palavras, mas elas ilustram as palavras de tanta gente da equipe, e depois você vai passear pelo chat, você tem esse hábito, você vai ver quanta gente te agradeceu, te parabenizou e desejou que essa data aqui se repita muitas e muitas vezes. Então, obrigado pela consideração em ter vindo, e eu queria que você deixasse um convite também, porque você volta pro almoço de negócios. Meio-dia, falar com o Vini, agradecer a ele também, que na verdade eu comecei tudo com ele. Meio-dia, estamos de volta. Meio-dia no almoço de negócios. Meio-dia a gente tá aí, pessoal. Foi o primeiro programa do qual você participou, lá atrás. Lá atrás, eu comecei com ele. Eu lembro, o Leandro Martins ainda estava aqui, e eu lembro que ele te levou lá na redação, e aí ele te apresentou e tal. Falou assim, ó, ele entende bastante de Fibonacci. Mal sabíamos nós. Mal sabíamos nós. Aí você fez a sua estreia no almoço de negócios, e numa reformulação do Manhã TC News, já era Manhã TC News, você passou a estar com a gente. Isso.
Que legal. Pintei o cabelo de Chegou azul. pra ficar. Eu lembro. Como esquecer? Eu pintei o cabelo de azul. Tinha essa música também, né? A música do... O Do Coutinho, azulão. você já era musical desde o primeiro momento, Coutinho. Eu tinha o azulão. Muito obrigado, meu Obrigado, parceiro. tá, Um gente? abraço. Obrigado por tudo. Olha lá. Ah lá. A Teve musiquinha. isso também, né? Na história aqui, na jornada. Foi logo no começo. Chegou chegando, Coutinho. Um abraço, Obrigado, Coutinho. tá, gente? Tamo Obrigado, junto. obrigado por tudo, gente. Muito agradecido. Obrigado. Valeu, Coutinho. Olha aí, ó. Ó, Moreno. Então emocionante, né? A Ó o Moreno, discoteca ó do o Moreno Coutinho. tentando me desestabilizar. Mas o Coutinho, agora, pra fechar, quando é que você volta mesmo das férias? Dia 11. 11 de novembro, então. 3 11 semanas. do 11. Tá bom, um abraço. Bom, Bom descanso. obrigado, Vê se gente. descansa, hein? Tchau. Obrigado. Valeu, Coutinho. Valeu.